dia, prosperidade, gente profunda. Aqui é o Bruno Gimenez. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série, do nosso podcast Luz. Não é Luz, é Luz Podcast. Sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico, hein? Por que espiritualista não sabe vender? Por que espiritualista não sabe cobrar? O sujeito falou, eu acredito em Deus, eu sou muito espiritualizado, eu gosto de espiritualidade, eu sou uma pessoa que curto pular ondinha, gosto de cristais, trabalho com terapia holística, já tem dificuldade de cobrar. Por que é tão difícil cobrar? Por que é tão difícil vender? Por que é tão difícil para quem é espiritualista trabalhar com vendas, com coisa que envolve dinheiro? Então eu trouxe aqui hoje nada mais, nada menos do que um especialista no assunto, ele que também é treinador de líderes aqui do Luz da Serra, da Academia de Líderes, ele que é um jogo que eu vou te falar. Isso aqui é raiz, negão. Isso aqui não é Nutella, não. Hoje nós vamos falar sobre venda, sobre perder o medo de vender, perder o medo de cobrar, sobre liderança e mais um monte de coisa com meu amigo, meu irmão, que não é o Roberto Carlos, Dani Miller. E aí, amigo? Como é que tu tá? Tudo bem? Cada vez melhor. Cada vez melhor. Que maravilha. Bora falar de vendas, porque vendas é igual a renda. Vendas é igual a renda. renda É alegria, felicidade. Ô, Dani, você sabe que eu tive muitos problemas para vender na minha vida, né? Eu trabalhei num comércio dos 11 aos 17 anos, da família. Aham. O que era? Comércio de quê? Comércio de material de encanamento. Ele não é tipo um material de construção sem ferro, areia, cimento, sabe? Ok. Ferragem. Aqui no sul chama ferragem. Certo. Existe até hoje o comércio, chama Brindisi. Calhas lá existe ainda? Calhas Encanamentos, é. E meu pai ficava louco comigo, porque eu dava mais desconto do que precisava. Filho, você deu 11%, não dá. Filho, você matou a margem, foi aqui. E eu gostava de ter o trato com o cliente, mas na hora de falar quanto custa, ou na hora de eu já sair, parecia que era uma ofensa. Eu ajudava a pessoa, eu gostava. Dos 11 aos 17, o balcão foi, com certeza, um dos meus melhores professores. Eu comecei no balcão com 11 anos, eu era um bicho do mato, e com 17 anos eu era uma pessoa articulada. Por que é tão difícil vender? Por que é tão difícil dar preço para nossas coisas? Eu não conseguia vender, cara. Aí mais tarde eu vou para a indústria. Aí é dia 5, dia 20. Dia 5, dia 20 você não se preocupa, você faz salário, seu trabalho lá. É. Aí eu saí da indústria e fui ser terapeuta. E aí eu tive que atender pessoa por pessoa. Se eu não vendesse, se eu não cobrasse, se eu não desse preço. E o que aconteceu comigo? Porque eu preferia não vender, não cobrar, faltar na minha casa, que é a minha história de vida, do que vencer esse medo. Então só depois que eu sofri um acidente, só depois que eu me quebrei financeiramente, que eu fui aprender que é uma das habilidades mais importantes, saber vender e saber cobrar. Vamos falar disso, Dani? Bora falar disso. Você está interessado nisso? É o tipo da coisa que te interessa? Comenta aqui. Qual que é a sua maior dificuldade? É saber vender? Você vende qualquer coisa sua, não vende dos outros? Vende dos outros, não vende sua? Tem medo de cobrar? Cobra pouco? Gostaria de cobrar? Você tem clientes que não são pagantes ou os seus clientes são pagantes, você tem que baixar preço, senão não vende? Qual que é a tua dificuldade? Que nós estamos aqui com um grande especialista no assunto. Já coloca a pergunta e deixa teu like, né? Antes de você falar dicas, eu quero que você conte um pouco sobre você, Dani. Como é que você entrou nesse jogo de vendas, de treinamentos, que você treina líderes, vendedores há anos? Como é que é isso aí, cara? Eu tenho uma história nesse ponto parecida porque meu pai e minha mãe são vendedores. Ou seja, minha mãe, ela fabricava sapatinhos de crochê para criança, né? E ela vendia. E meu pai sempre foi vendedor. Então os dois eram vendedores. Eu via eles fazendo o processo de vendas. Me lembro quando minha mãe vinha ao Brasil. Minha mãe é brasileira e meu pai é argentino. Minha mãe vinha ao Brasil e ela comprava perfumes aqui para levar para a Argentina. E lá da Argentina trazia rajito de sol, era o protetor solar. Raio então de ela sol, já fazia sim, essas claro, esse muamba, era famoso, né? Esse era famoso. Rajito de sol. E eu observava aquilo, tudo bem, a gente, uma criança, tu não entende muito. Chegou a minha hora, eu não gostava de vendas. Porque vendas é exposição, né? Você não gostava também. Não. E aí eu fui fazer algo que eu literalmente, sei lá, eu comecei a estudar, mas de repente me vi fazendo algo que não era muito legal. Não era feliz fazendo isso. Durante 3 anos, e eu digo isso com uma certa vergonha, eu fiz algo que eu não gostava. Até tarde da noite, eu fui garoto de programas. Então, eu fazia programas de computador antes que o pessoal saia do vídeo. Foi garoto de programa. E aí eu fazia programas de computador e chegou a hora de fazer para o pessoal de vendas. Na empresa que eu trabalhava, na Artecola, eu fui para a área de comercial e comecei a fazer o software. E eu percebia que os vendedores, todos eles se vestiam bem, carro novo,
Sempre batendo você meta, tinha tocando isso. o sino. O cara com 3, 4 namoradas, digo, você é vendedor. Opa. Esse negócio é bom. Certo. E aí eu pedi pra ser vendedor. Não me deram a vaga. Não me deram a Você vaga. tinha quantos anos, Dani? Eu tinha 19, 20 anos por aí. Tá. E aí, olha, tu tá trabalhando bem, né? A gente não mexe no que tá funcionando. E um dia me deu uma rebeldia, disse, não quero mais fazer programas de computador, Certo, quero ser vendedor. quero ser vendedor. Aí falei com um amigo meu, e ele disse, cara, eu tenho uma vaga pra ti, pra vender algo fácil. Não nessa empresa. Aí você Não, saiu em outra dali. empresa, algo que todo mundo... Então, Pô, tive... isso daí é uma coisa legal também. É difícil a pessoa ter tido a força, porque você tinha um fixo, você tinha um certo. Tudo O certo. certo pelo duvidoso é um dos maiores medos que as pessoas Porque têm. agora Né? era um fixo menor e comissão. E era outra empresa. Isso. Mas era pra vender algo fácil, algo Tá. que todo mundo compra. Cabinas de trator. Tu já comprou um dia? Meu Deus do céu. Como é que Cabina de vende trator, cabina de trator? Eu não sabia que vendia cabine de trator. Claro, porque agora vem tudo com cabina já direto de fábrica. Ah. Mas na época, o cara comprava o trator e não vinha a cabina. Então, o funcionário ficava em intempérie. Né? Talvez o dono comprava pra ele. E é nesse momento Que loucura, que ele mandava Dani. fazer uma cabine. Então, nos Estados Unidos haviam vários modelos, essa empresa interessada Certo. fez o modelo de cabine e instalava na Massey. E aí eu comecei a olhar como é que o vendedor fazia, porque eu lia livro, fazia poucos cursos que existiam, nada melhorava a minha performance. Então tinha um cara chamado Caetano Zanella, que era o meu gerente lá, ele disse, vem cá, meu jovem mancebo, vou te ensinar. Ele era bom. Ele era bom. E aí eu vi que ele ia na fazenda e dizia pro cara, olha, o teu vizinho comprou uma cabine. Ah, ele comprou? Qual comprou? A 540. E tem melhor? Tem. Então, por ego, ele conseguia vender uma cabine muitas vezes. E eu comecei a usar a mesma técnica, ou seja, a importância da modelagem. E funcionou. E aí eu comecei a me tornar um bom vendedor, já não era o último colocado, já estava entre os primeiros. Aí eu saí dessa empresa e fui para outra empresa, para fazer venda por telefone, venda por contatos telefônicos e mais tarde, venda porta a porta. Depois eu fui galgando degraus, ou seja... Venda porta a porta é uma das melhores escolas que tem, chefe? É uma das melhores escolas. Em certo momento, quando eu já era vendedor de uma empresa de automação, eu vendia para Unisys, Procomp, eu saía na segunda para São Paulo, voltava na sexta. Ou seja, nossa, eu era o cara, né? Aí a empresa foi vendida, ô Bruno. E aí eu fiquei sem trabalho. E aí arrumei, nesses 6 meses de hiato, uma empresa para vender biscoito. Eu descobri que não era bolacha, que era biscoito. Ah, é biscoito, não é bolacha? E aí ali em Novo Hamburgo, no bairro Rincão, eu ia de boteco em boteco. Na época eu tinha um Monza Classic. Outra... Eu andava de terno e Pô, gravata. você tava bem, Dani. Tava bem, Que ano tava que era bem. isso? Ah, não vou lembrar agora o ano, porque faz tempo. Mas eu sei que eu cheguei de terno Cara, num Monza boteco. Classic, eu sei que a meninada de plantão não faz Não, ideia o que é isso, mas é. Não faz ideia. Não, mas é como se fosse hoje, sei lá, uma BMW, não sei, Eu, sim, algo assim. era nesse nível É. aí, era. E aí eu comecei a visitar de terno e gravata boteco. Os caras achavam que era da Receita Federal. Fiscal do trabalho. E tudo errado. Mas o porta a porta me ensinou muita coisa. Hoje, quando eu tenho um cliente que tem porta a porta, eu sei como funciona. Esse negócio de visitar bar de terno, deu, Não, deu errado. Claro que deu. Eu não posso ir no time do Flamengo com a camiseta do Fluminense. Tá, é isso que eu ia perguntar. Não sei se estou cedo para perguntar, mas isso é um erro, né? O vendedor ele tem que entender a língua que o cliente dele fala, né? Total. É que eu tava Tá. tão no flow Tá. do que eu fazia. Tá e o bom. cara me disse, não, tu vai ser meu gerente, mas nos primeiros 3 meses tu vai ser vendedor. E aí eu entrei nisso. Entendi. Bom, essa trajetória toda, ela teve muito sucesso desde o início, quando eu comecei a entender como o jogo funcionava. Na Schauter, que era uma empresa de impressoras de cheques, preenchedoras, a gente vendia... Sabe aquelas impressoras? Pô, aquilo era Pois muito é. massa. Cara, eu comecei a vender muito quando eu entendi como funcionava. E aí, quando tu te torna um excelente vendedor, muitas vezes, tu é convidado para ser gerente. Então, eu era um bom vendedor, eu não era gerente. Ou seja, eu era um bom jogador de time. Eu Não, tinha era um um- processo. Ou seja, fazia a sintonia, o diagnóstico, a solução, o desejo e fechamento. Era o que eu sabia fazer. Aí meu gerente saiu, o Daniel foi promovido a gerente de vendas. Eu não entendia nada. Não sabia como é que era lidar com pessoas. Que cagada, né? No chefe? máximo eu dizia, vem cá, Bruno, eu vou te mostrar como é que é. E aí eu mostrava, mas o cara dizia, pô, esse cara tá se aparecendo pra mim. Bom, resultado. Deu tudo errado, Não era- quase fracassei. Foi quando eu procurei cursos de liderança. Porque o gerente de vendas, ele tem que entender de vendas, mas ele tem que entender de gestão e liderança. E aí eu comecei a entender o processo de liderança, que era eu que tinha que mudar. E aí eu subi um degrau e comecei realmente a treinar minhas equipes. Então, desde então,
eu trabalho com treinamentos de times de vendas. Sim. E foi aí que deu a grande virada. Meu time foi campeão, eu ganhei degraus, saí dessa empresa e fui para outra. Na outra também tive sucesso. Ou seja, em todas as empresas que eu trabalhei, até que eu trabalhei numa empresa na qual eu me tornei gerente nacional de vendas. Aí eu cuidava do Brasil inteiro. E eu sempre fui de pegar carro, viajar, ir. Ou seja, é um vendedor raiz mesmo. Você sabe que eu já te falei, meu pai foi esse vendedor, né? É. Meu pai trabalhava com construtora, material de construção, de pegar carro, de ir. Eu vi isso a minha infância inteira. É. Até meus 11 anos. Aí ele abriu lá a loja dele. E aí tu trouxe algo que é importante, o quê? Na loja do teu pai, por mais que era do teu pai, tu vendia algo que era dos outros. Era. Quando chegou a hora de tu ser terapeuta, tu tinha que vender o teu. E esse foi um conflito, quando eu comecei a vender meus treinamentos. Então, o que me ajudou muito foi pertencer a uma franquia. Eu me associei a uma franquia, eu era franqueado, então tinha uma série de normas, eu não podia sair daquilo. Mas também tinha as estruturas e os métodos prontos. Que Exatamente. facilita muito a introdução, né? Então, quando eu peguei, depois de 10 anos de trabalho com a franquia, eu montei o meu negócio, eu logo vi que eu ia cair nesse ponto. E aí, respondendo a tua pergunta, por que eu não sei cobrar? Eu comecei a colocar um número e deixar claro, daqui eu não passo. Então, é muito importante tu ter um ponto que é assim, preço mínimo, preço máximo. Certo. Tá? Eu gosto de dizer em metas, 3 números. Meta super, que é a meta que vamos celebrar. Meta ideal, ela é saudável. E meta mínima, daqui eu não passo. Da mesma forma, um preço. Eu, quando vou negociar, e qualquer curso de negociação ensina isso, lei dos parâmetros. Ou seja, qual é o preço que me deixaria muito feliz, qual é o preço que é justo, qual é o preço mínimo, menos disso não vai. O que eu vejo na área da terapia é que as pessoas não definem isso. Muito mais. Cara, vamos lá, eu sou um terapeuta reikiano. Eu tô lidando com a luz. Como é que eu vou cobrar a luz? Como é que eu vou cobrar... Ó, centro espírita. Não se cobra em centro espírita. Sim, aí na pandemia quase 80% fechou, quebrou, porque não tinha quem ajudasse, quem pagasse as contas. Então, entende? Enquanto que as igrejas, no geral, não quebraram. Claro que não, porque a igreja tem uma outra metodologia, uma outra Claro. forma. E eu falo aqui de maneira bem transparente pelo seguinte, a igreja cobra o dízimo. Claro que Ela cobra. não te cobra, mas ela te mostra tudo o que acontece E eu quando já tu achei dizima. isso um absurdo. Nós estamos falando de abuso, não estamos falando de safadeza, eu estou falando do normal que todo mundo sabe. Eu já achei um absurdo e hoje acho certíssimo, absolutamente certo. Sabe? Ah, no passado tu pensava diferente. No passado eu pensava Eu que também. não podia cobrar, que tinha centro de Eu grau. também. Hoje eu sou totalmente contra o de graça. É trabalho. É trabalho. E outra, quando eu fui para Roma, e aí aquelas viagens que a gente vai para Itália e começa a ver catedral e ver tal, todos os lugares é entupido de balcões de oferta. Oferta. Isso. Em todos os lugares eu deixei pelo menos €1. No Claro. mínimo. Claro. No mínimo, porque eu falei, eu não quero passar por aqui sem deixar uma troca. A É. gente tem que entender isso, sabe? Então, o que eu gosto de explicar para O que quem é é errado terapeuta... é quem se defende através da fé para ludibriar o outro. Isso é imperdoável, Não, né? isso sem dúvida. Não estamos falando disso. Aí eu segue. trago aquelas duas palavras que tu traz, ganância e ambição. Ambição é vital, ganância é mortal. É. E o que eu percebo? Que o espiritualista, ou a pessoa que trabalha com espiritualidade, ele muitas vezes tem autoestima não tão fortalecida. Bonzinho jeito de falar, né? Mas é isso, o cara não se acha suficiente, Falta muita merecedor. confiança. Falta muita confiança. Uma vez um cara chegou aqui no Rio Grande do Sul e me ligou. Daniel Miller, tudo bem? Você fez uma palestra pro meu amigo Jair, eu quero a mesma palestra. Tudo bem, quem tá falando? Alberto, tudo bem, Alberto? Sim, o Jair da empresa tal, sim, nossa, o pessoal mudou, transformou, quero essa palestra na minha empresa. Tá bom, você orça pra mim? Eu orço. Aí eu fiz o orçamento, mandei na mesma hora. 20 minutos depois, mandei um WhatsApp pra ele, podia ligar, ele disse que sim, liguei. Recebeu meu orçamento? Recebi. Só que é o seguinte, ele disse, tá muito caro, eu tenho por menos. Na hora, foi automático, eu disse assim, Alberto, desculpa, quem é que tá vendendo Daniel Miller por menos? Não, é um outro palestrante. Não entendi. Eu te fiz algumas perguntas, tu me deixou bem claro que tu queria a minha palestra. Tu quer a minha palestra ou de qualquer palestrante? Isso nós precisamos definir. Ah, já vi que tu é duro de negociar. Não, é uma questão de saber o que você quer. Eu quero a tua palestra. Então vamos falar da nossa palestra. O preço que eu estou te fazendo é o mesmo que eu fiz pro Jair. E você sabe, porque é impossível que você não tenha perguntado. Você é um empresário. Então, eu estou sendo justo com você. Por que você quer pagar menos, se isso não é justo? Cara, que conversa sensata, né? Entendeu? E aí ele, tudo bem, mas tu consegue facilitar isso não sei quantas vezes? Ok, vamos ver aqui e ali, pronto, fechado.
Não tá errado o papel dele. Muitos terapeutas dizem, nossa... Mas de um jeito old school, né? De um jeito velho, né, Dani? De um jeito que não é assim mais que se faz, né? Mas sabe o que eu penso, Bruno? Negociar faz parte. Faz parte. Eu fiz um curso de negociação uma vez com um americano. É porque você quebrou os argumentos dele, né? Você já foi no argumento e já... Pum. Continua, fala. Curso de E negociação. esse cara me disse uma coisa. Ele fez eu fazer. Era um sábado. Ele deu aula de manhã e ele mandou nós almoçar. E depois do almoço nós tínhamos que ir numa loja de eletrodoméstico e comprar um micro-ondas. Só que era para espremer ao máximo. E ele explicou. O preço que está na tabela é só um preço escrito. Você pode mais. Peça para o vendedor te dar o máximo. Ele vai te dar até 10%. Normalmente o que dá nas lojas. Depois, quando chegar o gerente... Bom, eu fiz. Eu cheguei lá, me doeu, porque eu sou vendedor. A gente não gosta de pedir desconto. A gente que é vendedor não pede desconto. Normalmente não é assim, porque a gente não quer que façam com a gente, né, e façam com os outros. E aí eu cheguei lá e negociei o tal do micro-ondas. Eu consegui 10%. Aí eu disse, chama o teu gerente. Mas pra quê? Porque eu quero mais desconto, isso aqui não é... Eu não tenho mais, é isso. Quando o gerente chegou, ele disse, olha, ele já te deu tudo. Tá aí, pra que tu tá aqui então? Eu falei exatamente o que o professor tinha me falado. Me doeu falar aquilo. Mas você queria seguir. Ele saiu brabo e me deu mais 5%. E eu vi que às vezes tem margem, entendeu? Sim. Então, quem quer negociar vai fazer esse jogo. Ele vai até onde, Daniel? Até onde você permitir. Então, o que falta é estabelecer um ponto. Quanto é a tua consulta? Minha consulta é R$300. Então, é isso. Aliás, tu sabe, vários treinadores que a gente conhece fazem isso de encher a agenda. Quando você está com a agenda que ainda não está lotada e quer cobrar mais, primeiro lota a tua agenda. É. Que aí pela agenda lotada... Então você acha que seria estratégico? Olha, eu sei que minha consulta vale R$500, vamos supor, mas eu estou cobrando 200 por um período, porque tudo que eu quero agora é mais gente. Para eu com mais gente poder ter a barganha, ter o poder de cobrar mais caro. Isso. Você acha isso válido ou é perigoso? Eu acho válido. Eu fiz isso com uma terapeuta. Ela tinha 3 consultas fixas que ela tinha vendido assim, encontros semanais, e o restante era aleatório. Eu disse pra ela, escolhe um dia da semana. Aí ela disse, quarta-feira. Por quê? Então nós vamos trazer todo mundo pra quarta. Não, que eles vão cancelar. Peguei a secretária do lugar, ela ganhava R$1.800 por mês que ela ganhava com as consultas. Ela pagava 1.200 do lugar, que tinha secretária e tal, eram vários profissionais. Claro. Muito comum isso no mundo das terapias. Então, o que acontece? Ela tirava R$600. Como ela era casada, o marido segurava a onda. 2 filhos. O pai, dono de um supermercado. O marido descobriu um fato. Agrediu ela. Ela separou. Então, ela estava agora sozinha, com 2 filhos, e o marido disse que não ia dar pensão. O pai me pediu para ajudar. Falei para ela, me fala uma coisa, Tainá, como é que você quer fazer? Não, eu quero lotar minha agenda. Quanto é a tua consulta? R$200. R$200 a consulta. Então, a primeira coisa, nós vamos lotar a agenda. Primeira coisa, quarta-feira. Ó, como tem muito terapeuta holístico aqui, terapeuta de várias áreas, psicólogo, psiquiatra, nutricionista e até arquiteto, que também tem consulta, advogado, preste atenção que o Dani está dando uma aula na prática aqui de como é que você pode fazer para você começar a cobrar certo, valorizar teu trabalho, seguimos. E aí, o que aconteceu? Lembra, ela fatura 1.800, sobram R$600, não dá para nada. Não dá para nada. Aí eu disse para ela, me traz essas 3 consultas fixas para quarta-feira. A menina conseguiu. Então, ela tinha 3 horários de manhã e 2 horários de manhã e 3 de tarde. Dava 5 consultas por dia. Nós pegamos, colocamos essas pessoas na quarta e agora, diferente de antes, havia escassez. Como assim? Se tu ligava antes, eu queria marcar com a Tainá. Sim. Que horário você quer? Que horário você tem? Eu tenho na segunda, tenho na terça, tenho na quarta, tenho na quinta e na sexta. Tá, mas de manhã ou de tarde? Os 2. Nossa, que porcaria. Que porcaria. Ninguém vai, tá vazio. Agora não. Por isso não minta. Ela ia trabalhar só na quarta. Eu disse, tu vai trabalhar só na quarta. Combinado. Então agora ligava e dizia o seguinte, eu queria um horário com o Tainá. Eu tenho das 9 às 10 e das 14 às 15. Qual seria melhor? Não tem outro dia? Não, infelizmente são os únicos 2 horários que eu tenho. Escassez. A pessoa disse, essa mulher é boa. E real. Verdadeira. E agora, não, então vou marcar às 9. Agora que ficou só um horário na quarta, eu perguntei, Tainá, você vai trabalhar na quinta ou na terça? Na terça. Então abrimos uma terça-feira. E aí a gente foi, nós lotamos. Deu 5 dias, 5 consultas por dia. Depois ela aumentou, foi para
mais 6 consultas. Ou seja, ela fez 30 consultas por semana. E aí a hora maravilhosa de falar, minha consulta não é mais 200, é 300. Foi a 250, ela tinha medo. Tá, Ela teve medo. muito comum. Ela foi a 250 e depois a 300. Então é só fazer um cálculo. Tainá, que faturava 1.800, agora estava faturando 30 mil reais por mês. Excelente. Tainá foi pro espaço dela, contratou uma secretária, comprou um carro novo para ela. A única mancada, voltou pro marido. Mas isso é coisa dela. Certo. Então assim, ó. Mas talvez voltou pro marido exatamente porque ela venceu esses padrões, né? Você sabe, as coisas se arrumam. Eu não sei a história, mas essas coisas se arrumam. Bom, então é o seguinte, primeira coisa, pessoal, a agenda é fundamental e você não pode ser a pessoa que, pode qualquer hora. Quando eu trabalhava em Canela e Gramado, que eu estava começando, eu me lembro de uma pessoa, ela era paulista, morava aqui no Rio Grande do Sul, veio trabalhar como gerente de marketing de uma empresa de chocolates. E acho que por ela ser paulista eu também, meio que eu entrei na conversinha dela. Eu não posso, eu vou trabalhar cedo. Você poderia me atender às 6 da manhã? Dani, hoje eu funciono às 6 da manhã. Mas meio mal. Na época não funcionava às 6 da manhã. E eu atendia ela uma vez por semana, 6 da manhã. Caraca. Meu horário começava às 7h30, tá? Era 7h30 meu primeiro horário. E ali era uma exceção. E ali era uma exceção que me derrubava o dia inteiro, porque eu tinha que acordar 1h30 mais cedo. E aí ela pagava sempre no final do mês. Sempre no final do mês. E ela levava de tudo. Ela levava os meus sprays, comprava livro, então fazia uma conta grande. Veio o próximo mês, ela não pagou. E ela já estava tipo 1 ano comigo. Veio o segundo mês, ela não pagou. E ela nunca mais apareceu. Essa pessoa. E era um dos momentos que eu mais precisava de dinheiro na minha vida. Então, uma das coisas que eu aprendi mesmo como terapeuta é que se você, e não só para terapeuta, se as regras no começo não estão boas, no meio e no fim vão ficar pior. Então, o que acontecia comigo no começo era que quando eu comecei a cobrar, Dani, 2 anos eu trabalhei sem cobrar nada como terapeuta. Era só doação. Eu achava que era um velho benzedeiro, sabe? Que já fui tantas benzedeiras e benzedeiras na minha vida, eu tinha essa referência, eu sou mais um. Só que eu atendia com terapia holística. Aí quando eu começo a despertar, então vou começar a cobrar. Na época eu comecei a cobrar R$8. Numerólogo adora os números certinho. R$8 da época, Dani, eram uns 25 de hoje. Acho. 2002. 2003 que eu começo a cobrar. Então, eu começo a ver que para eu viver de terapia, que é onde eu vou sair a transição de carreira, R$8 não dava. Então eu tenho a super coragem de passar para 20. Ainda a R$20, que eram 60, 80 de hoje, eu me lembro que eu já tinha técnicas bem legais, tipo photo killing, fotografia da mão e tal, um monte de coisa que eu fazia. Eu me lembro como se fosse hoje. É isso que eu quero falar agora sobre a distinção do preço. Quero a tua ajuda nisso. Eu estou indo no shopping de Canoas, infelizmente aquele shopping que alagou ali perto de Matias Velho, era o único shopping que eu tinha próximo. Eu morava em Nova Santa Rita. E eu vou revelar as minhas fotos, que eram muito legais, sobre o projeto das photo killing. Isso bem comecinho da minha carreira. 2004, talvez, antes de ser sócio da Paty. Quando eu chego num shopping, a menina começa a ver aquelas fotos para revelar e ela se impressiona. Eu falo, isso é ansiedade, isso é medo, isso aqui é tendência suicida e tal. Meu Deus, esse trabalho é muito foda, isso é muito legal, tal. Quanto que você cobra para fazer isso? Porque eu queria marcar uma consulta. Eu falei, olha, a primeira consulta, que eu não tiro as fotos, eu tenho que ter uma primeira consulta onde a gente vai trabalhar você. E depois, era um método que eu desenvolvi lá. Tá, quanto que é a primeira consulta? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, R$20. Ela fez assim, tá bom. Mudou de assunto e nunca mais falou comigo. Não podia todo aquele trabalho, aquela estrutura que eu estava montando custar R$20. Não podia. Naquele momento eu fiz merda. Ela percebeu, como é que ele cobra só R$20? Não pode ser bom. Ou esse menino é um tarado que vai entrar no consultório de terapia e vai dar em cima de mim, ou ele vai me vender mais um monte de coisa, sabe? Ou alguma coisa. Então, o que eu queria dizer assim, como que é a escolha de preço além do custo, lucro, resultado? Como que você acha que dá isso? Porque você concorda, você fala muito disso. Tem muita gente que tem essa capacidade de falar, é R$1.000. Se a gente falar para quem está começando é R$1.000 com confiança baixa, entre 100 alunos da Aura Master, por exemplo, que você é professor lá, 2, 3 vão ter coragem de cobrar acima do preço médio que a gente sugere R$300. Mas a maioria vai querer cobrar menos porque é onde se sente confiável. Então, como que eu chego nesse preço? Uma coisa é eu pegar e estabelecer um preço, falar uma linha mínima.
Mas você concorda que andar com quem tá andando, correr com quem quer correr, ficar parado com quem quer ficar parado? Porque tem gente que tem uma ambição baixa, tá começando, ela não consegue vislumbrar isso. Então, como que eu chego num equilíbrio? Alguns olhares, então. Vários olhares sobre como que eu chego no preço, como que eu adquiro confiança. Se eu montar um bar e eu cobrar, não sei nem quanto é que é a cerveja, porque faz muito tempo que eu não... Né? Mas enfim. Tá, o que é? Uns 15 R$5, uns 15 reais uma né? garrafa de cerveja? Ah, não finge que você não toma cerveja. Quanto é? 15? 15, uma garrafa 15. tipo Tá. Skol da vida. Litrão. Litrão. Um litrão. Então, eu monto um bar e boto a garrafa a R$13. Tá. Tá? Eu tenho um público. Se eu pegar a mesma garrafa e cobrar R$40, é outro público. Ou seja, a escolha do público, com quem eu quero trabalhar. Eu já te contei, eu tive uma situação em que uma pessoa me disse, Dani, você tem que vender sua mentoria a R$100 mil. E eu briguei com essa pessoa, digo, cara, quem vai pagar R$100 mil por uma mentoria de um ano, cara? Se liga. E aí foi quando eu fiz realmente. Fui na aula, tinha 25 pessoas, era um curso de vendas. Eu perguntei, pessoal, preciso fazer um teste. Quem aqui pagaria R$100 mil por uma mentoria comigo um ano? Aí uma mulher logo levantou a mão. Eu perguntei, sim, qual é a pergunta? Ela disse, não, eu pagaria. Eu disse, sério? Sério? Eu não acredito, tem alguém que vai pagar 100 mil. Ou seja, é que a gente não acredita, porque não experimentou. E aí eu agradeci aquela pessoa. Você sabe, né? Você sabe, eu acho que eu aprendi com um cara que é um amigo meu lá do Mastermind. Qual é o produto que mais vende? Qual é o produto que mais vende no mundo? Sabe qual é o produto que mais vende no mundo? Sabe, Lucas? Não, é água. Coca-Cola? Não, é o que mais oferece. Oferecido, o produto mais oferecido. E é sobre oferecer, oferecer, oferecer. Eu aprendi isso com eu ele. Eu não ofereci. E quando eu ofereci, a pessoa disse, eu quero. E aí eu disse, pô, R$100 mil. Aí agradeci ela, digo, tem que continuar o teste. Não, tudo bem. 50, quem pagaria? Ela ficou com a mão levantada e um outro. Ou seja, tinha 100 mil na mesa. A decisão era se eu ia atender 2 pessoas por 50 ou uma por 100. E depois eu continuei, 25, 10. Havia mais ou menos isso. A questão toda é que quando eu falei R$10 mil pela mentoria, aquela pessoa de 100 mil baixou. Baixou a mão. Aconteceu isso comigo em dezembro com uma pessoa que me mandou uma mensagem e falou assim, como que você cobrou tanto da Dom Milionário? Eu falei, não, é uma turma especial. Não dá, vai vir muita gente que não está interessada. Uma aluna minha, mentorada minha, ficou bem desapontada que o preço de uma mentoria de 12 mil eu fiz por 6 mil. Exatamente. E ela mandou, amiga, bem próxima. Então, e falou, esse não, é eu não quero. E ela não participou. Eu digo, faça uma oferta. Aliás, uma coisa boa, e eu já vi isso ser feito, o cara faz uma oferta, por exemplo, uma mentoria de 100 mil, e aí fecha ela. E depois tu faz uma de 10. Tá. Um monte de gente vem, porque não, ele tem uma de 100 e essa de 10, vou fazer a de 10 primeiro. Então, a gente trabalha com comparações. Estratégia de O ancoragem. terapeuta deveria oferecer daqui a pouco um trabalho diferenciado, alguma coisa, e aqui são ideias, mas sim, fazer alguns testes se não vale mais o que ele faz. Eu conheço uma nutricionista que cobra R$100 a consulta. Eu conheço uma nutricionista que cobra R$300 a consulta. E eu conheço uma nutricionista que cobra R$1.000 a consulta. A questão toda é o que está sendo... A Aline atende ainda, né? A Aline Schuss. Isso. Ela cobra R$1.000 a consulta. Ok. E ela não acha nem um pouco barato. Ela só não cobra mais caro por um sentimento dela. Não, eu acho que se eu subir vai ter muita gente que não vai conseguir fazer. Ela tem isso, sabe? Isso. Mas então, porque ela tem um público. É, então, primeiro olhar é esse olhar. Isso, Outro olhar é do mercado. É. Eu também tenho que olhar o que o mercado pede e oferece. Ou seja, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele faz uma mentoria que ele cobra R$1 milhão por ano. Sim. Mas ele tem um número muito estrito de pessoas. Ou seja, eu vou ter um mercado muito menor. Se eu vendo Rolex e eu abro uma loja da Rolex em Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, provavelmente eu vou quebrar. Certo. Porque a população não é suficiente para ter o fluxo de Rolex. Até em Porto Alegre, se eu abrir uma loja da Rolex, provavelmente não vou ter sucesso. Ou se abrir Lolex, aí vai vender. Lolex. Léplica. Léplica. Então, o ponto é... R$100. Em São Paulo rola. Então, o terapeuta, ele só precisa ir fazendo oferecer mais. Uhum. Só que ele tem medo. E aí eu diria, trabalha a tua autoconfiança. Vem, faz algum programa, algum treinamento. Eu vou te falar, no final da minha carreira como terapeuta holístico, eu digo final da minha carreira tradicional. Sim. Eu liguei o foda-se. E na época eu falei, eu vou cobrar R$700 a consulta. Eu já cobrava isso há 15, 12 anos atrás.
De 80 foi para 125, 125 foi para 150, 150 para 180. Na época eram uns 600 de hoje. E não tinha internet, não tinha nada, já era bom. E eu estava muito estressado, muito cansado. Eu falei, eu não vou mais atender por qualquer motivo, a partir de agora é R$700. Aí eu já queria parar. Aí 3 pessoas eu consegui atender R$700. E aquilo me deu, por um lado, uma alegria, um contentamento, e por outro lado, um arrependimento. Pô, agora que eu tô parando, eu vi que eu poderia ter cobrado mais caro. Pois é. E eu percebi o quanto as pessoas também abusavam, sabe? O quanto eu permitia. Então, você concorda com a expressão preço é filtro? Preço é filtro, isso sem dúvida. E preço tem a ver com quanto eu acredito no que eu vendo. Ah, tá. Te dou números. Eu fui fazer um treinamento com uma empresa e no diagnóstico, por isso tão importante o diagnóstico, eu descobri o seguinte, eles faturavam há 4 meses R$1 milhão por mês. Tá? Uma empresa de estruturas metálicas. 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão, 1 milhão e 100. Ponto de equilíbrio do faturamento deles, 1.300, 1.400. Ou seja, há mais ou menos 4 meses, a empresa estava botando dinheiro para poder pagar suas contas. Ponto de equilíbrio tem que ter. Resultado, ela disse, Dani, não sei o que houve, mas nós caímos de 1,5 milhão para 1.400, 300, agora está 1 milhão e 100. Nós precisamos voltar a fazer 1,5 milhão, 2 milhões. Tá. Eu olhei e vi que havia muitas falhas. Que com 3, 4 botões que eu apertasse... Você ajustava. Olhar de quem tá ali, papum. E aí eu fiz um valor para eles. Né? Ó, vou te cobrar tanto pela equipe. Pá, Dani, pois é, deixa eu pensar. Tá, eu penso que se tu quer pensar é porque a proposta é boa, é válida. Ó, eu tô superando objeções. Agora, tu ficou com alguma dúvida. Que dúvida ficou? Não, é que eu acho esse valor um pouco salgado, não tô acostumado a pagar isso. Caro, tu diria? É. E eu botei a palavra caro na boca dele. Caro, é. Desculpa, não entendi. Tu me disse que tu tá há 4 meses faturando 1 milhão e 100, quando teu ponto de equilíbrio é 1.400. Ou seja, todo mês tem 300 para trás. Eu não tô te cobrando aqui 3 por 4, 12. Eu não tô te cobrando 1 milhão e 200. Não, eu tô te cobrando bem menos do que isso. E tu me disse que é caro? Desculpa, agora tu vai me explicar o que é caro. E nesse momento ele olhou e disse, não, olhando por esse prisma... Mas tu me garante que tu faz 2 milhões? Eu disse, tu me garante que tu vai fazer tudo o que eu peço? E eu fiz um contrato de risco com ele. Vamos fazer o seguinte, se em 90 dias eu não te levar a 2 milhões de reais, eu devolvo. E sabe o que aconteceu? Isso foi fevereiro. Era dia 19, 20 de fevereiro. Em uma semana, a gente foi de 1 milhão e 100 para 2.200. Nossa. Aí tu falou, é caro? Aí ele disse, cara, nunca fiz um investimento tão bom. Então, às vezes, nós temos que ajudar o cliente a decidir. Essa senhora que está fazendo terapia com você, qual é o tamanho do problema dela? Vou te contar um segredo da Hora Master, tá? Isso. Todos os alunos, isso é para aluno Hora Master, porque o método Hora Master é imediato, você já fez, você sabe. Inclusive, se eu não me engano, o senhor é aluno Hora Money, né? Eu sou Hora Money, tô adorando. Tô adorando, tô fazendo todo dia. Não é milagre, é Hora Money, hein? É nosso mantra, não é milagre. Então, olha só, você sabe que quando você faz uma sessão, você sente um estado emocional imediato. Isso. E quando você faz a Hora Master é igual, porque a Hora Money e a Hora Master são irmãos, né? Quando você faz a Hora Master para uma depressão, para uma tristeza, para qualquer coisa que seja uma dor, o resultado é para dar imediato. Então, qual que é a abordagem de vendas do terapeuta? Quando a pessoa fica em dúvida, não sei, é o seguinte, tá aqui o Pix, você pode pagar. Para a gente reservar a tua consulta, por causa do dia tal, já faz logo. Mas chegando no final da consulta, você já pode me dar teu Pix de volta, que você chega no final da consulta, eu vou te perguntar se você achou que valeu a pena. E se a sua resposta for não valeu a pena, imediatamente após a consulta, eu te pergunto se valeu a pena. Se você falar que não, eu devolvo o seu dinheiro. E alguns usam isso, né? Quando eu digo alguns, 20, 30 alunos já usaram. Sabe quantas pessoas tiveram a devolutiva? Não valeu a pena, me devolve o dinheiro? Certo. Nenhuma. É. Então, lembra do nosso amigo em comum, André Cia, que é o mestre da copywriting? Ele sempre fala, confiança alta, garantia alta. Confiança baixa, garantia baixa. Quando você é um terapeuta que dá confiança, quando você é um vendedor, seja do que for, de treinamentos, de produtos, que você dá confiança, eu estou contigo, vamos lá, eu espero, eu te ajudo, o que acontece? A pessoa sente isso. Claro, eu guardo sempre a sequência dos 5 passos. E aí, antes de você falar os 5 passos, aqui você sabe que podcast é assim. Pessoal, vocês estão gostando, comentem. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link com o Instagram do Dani Miller. Tem uma coisa que o Dani faz antes de mim, Casa de Luz, antes de fazer Casa de Luz, e foi uma das inspirações para mim, uma das influências, é que ele faz o Sales Energy, energia de vendas diária, no Instagram e no YouTube, @Daniel Miller ou canal Daniel Miller no YouTube.
Arroba Daniel Miller TV. Oficial. No YouTube é Daniel Miller TV. Daniel Miller E TV. no Instagram é Daniel Miller Oficial. Tá, e que horas que é o seu? 8h18. O sempre. dele é 8h18, então dá pra você assistir o Caso de Luz, termina o Caso de Luz, você começa lá com o Dani. Sobre isso é bem importante, porque se você é alguém que tá precisando melhorar a venda, você precisa melhorar essa arte de negociação, você vê que ele fala, parece fácil, fica prestando atenção. Porque não é possível que uma pessoa, você já vai falar dos 5 passos, eu não esqueci, não é possível que uma pessoa ache tão ruim, ela ache tão difícil vender, que ela se sinta tão mal. Eu já vou te perguntar, deixa eu te falar os 5 passos, mas eu tô dando uma de João Kleber. Vamos segurar os 5 Quando passos. tu passa na frente de uma vitrine, algo te chama a atenção. Primeiro passo, atenção. A primeira coisa que tu tem que fazer é atrair. Depois do atrair, o cliente entra para conhecer. Engajar. Aí ele conheceu e ele diz gostei. Terceiro passo, atrair, conhecer, gostar. Atrair, conhecer, gostar. Aí porque pode conhecer e não ele gostar. diz, mas será? Confiar, que é o que tu trouxe. Confiar. Comprar. Então a frase que surge desse processo é: nós compramos quando confiamos. É sobre confiança. Tu tá com vários programas. Será que eu faço Caso de Luz? Será que eu participo? Será que eu participo do Códigos Espirituais? Códigos da Riqueza. Peraí, é o Bruno, já conheço. Sim. Então é mais rápido de decidir. E quer ver uma coisa? Vou comprar, vamos supor, um carro novo, que eu não conheço, que nunca vi, que eu nunca dirigi. Provavelmente não vou fazer um Pix. Agora, comprar uma caneta Bic, já conheço, já sei. E é barato. Vou comprar um café, mas será que esse café é bom? O Caneta Bic é o famoso no-brainer decision. Vou comprar caneta Bic que é R$10, se der merda, que é R$10? Isso. Eu tô disposto a perder, eu não tenho um risco alto, É isso. Porque não há risco maior. Agora, quanto maior o risco, maior a necessidade de confiança, maior a necessidade de eu ter evidências, testemunhos, pessoas estão me dizendo. Então, é atrair, conhecer, gostar, confiar, comprar. E se você parar pra pensar, é o relacionamento. O cara vai numa balada, ele se sente atraído por alguém, vai lá, conhece, gostei, confiei, casei. Não é bem assim, mas... Não, mas é sensacional. Dani, eu não quero que você fale os 5 passos ainda, tá? Vou deixar claro aqui pra pessoa não achar que eu tô enrolando sem querer, é propositalmente que eu tô enrolando mesmo. Eu quero falar sobre isso pra você depois dar como diagnóstico. Deus e vendas. Tem gente que fala, vender não é de Deus. Como é que você mata essa objeção? Dani, vender não é de Deus. Eu sei que fazer isso com o convidado, mas tu é escolado. Não. Vender não é de Deus. É uma excelente pergunta. Vender de Deus. Vai lá, fica à vontade, fala o que você quiser, amigo. Para mim, um dos maiores vendedores que a Bíblia cita é Jesus. Sim, com certeza. Ele vende ideia o tempo todo. E ele era um revolucionário. Ele era contrário a uma tradição, tanto que o judaísmo é a religião que ainda impera em Jerusalém. Exatamente. Não é o cristianismo, cara. Não. Porque ele era um disruptor de cultura. Por exemplo, então ele tinha que vender a ideia dele. O tempo todo. Como é que ele vende a ideia de que você precisa plantar para colher? E tem que cuidar quando planta para plantar certo. E um jogou a semente... Você tem água aí, né? Tem. À beira do caminho. O outro jogou nas pedras. Ele conta histórias. As histórias são o quê? Analogias que me permitem ter confiança de que faz sentido. Então, Deus não tem nada contra a venda. O problema do preconceito da venda é que a pessoa tem medo de ouvir não. O preconceito que existe é que se criou o estigma de que vendedor é enrolão. Ora, nós temos enrolão na medicina, na agricultura, no direito. Não podemos, por um ou dois, fazer todos. Quer ver? Tem uma história na venda que, antigamente, tapete persa, meu Deus, eram caríssimos, Sim. Eram obras de artes. Mas alguém foi lá e fez um fake do tapete persa e saiu a vender tapete persa. Quem é que vai saber se é persa ou não é? Certo. E aí existiam esses vendedores, que são esses caras que mentiam. Então, por isso também existe um pouco dessa história de que o vendedor é enrolão, que o vendedor é isso. Mas, cá entre nós, quem é o vendedor? É aquele que me ajuda a decidir. Nós não gostamos de vendedores, mas adoramos comprar. Nós não gostamos de vendedores, que é o cara que te empurra. Aqui, ó, era outra pergunta. Mas eu gosto de comprar. Tudo que tá aqui foi comprado e vendido por alguém. Sim. Então, esse estúdio maravilhoso de podcast, ele foi vendido por alguém, foi comprado por alguém. Então, precisa. Deus quer a prosperidade, a abundância, a felicidade. Se tu vê a Bíblia, então não tem nada de errado com relação
a Deus e vendas. Pelo contrário, Deus vende a ideia dele o tempo inteiro. Eu acho que uma pessoa que fala Deus vender não é de Deus, é uma pessoa muito traumatizada, né? É uma pessoa que na história de vida, para ela falar isso, ela vai lembrar de algum vendedor inescrupuloso que, de certa forma, atuou como um ladrão, colocando a família em risco, criando alguma situação, e essa pessoa traumatizou e saiu generalizando. É aquela mesma coisa que falar que todo padre é pedófilo, uma vez que você teve alguns escândalos de pedofilia na igreja. Que todo pastor é ladrão, uma vez que você sabe que tem alguns casos de pastor. Que todo advogado é enrolão, uma vez que a gente sabe. É aquela história, que todo terapeuta é desonesto. É o que você acabou de falar. Mas tu entende que o cara está diante de uma situação de medo? Total. E por medo ele encontra vamos lá, um motivo, uma retórica, uma narrativa, e ele tenta te convencer por ali. E se parar pra pensar, você tá tentando me vender a ideia de que vender não é de Deus. Você tá me vendendo que vender não é vender. E Exatamente. não deve vender que eu vendo que não vende. É isso aí, total. Meus filhos, eu tenho um filho de 8 anos, que vai fazer 8 agora, né? O Davi me ligou hoje e disse assim, pai, você vem que horas pra casa? Tal hora. Ah, pai, então nós vamos poder jogar. Que legal, pai, que legal. Se ele não me vendeu a ideia de voltar cedo pra casa e estar com ele. Vendeu. Entende? É vender. Nós vendemos o tempo inteiro. Então, tira esse negócio. Ah, mas eu não gosto de vendas. Cara, ó, ou você faz o que você... Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é necessário. Não importa o que você faça, seja terapeuta... Bruno, tem que aprender a vender. Esse pessoal todo que tá ali na técnica tem que vender. Nós vendemos o tempo inteiro. Claro, sim, com certeza, com certeza. Um livro vende uma ideia. Em falar nisso, agora é hora de coisa boa, hora de falar de TechPix, né? Conhece essa? Você não é dessa época, né? Mas porque você viu no YouTube, você não lembra disso. TechPix. A única 5 em 1. Nossa. Os Era caras 4 em 1, virou 5 em 1. Os caras eram muito espertos, né? Era pendrive, porque você acumulava a informação ali dentro. Era filmadora, era áudio MP3, era a fotografia. Benefício. Cara, benefício. E era o Juarez, um gordinho, gente engraçada. o Juarez, Esses dias o Danilo Gentili fez um programa que era dos anos 90 e chamou o cara, e o cara foi lá, a única 5 em 1. Da TechPix. Caraca, eu vou ler esse programa. E aí era muito bom. Então é o seguinte, é benefício, a única 5 em 1. E o que acontece? Não sei se você já assistiu, eu acho que é Mad Men, é o nome de um seriado, de uma série da Amazon Prime, que conta um pouco da história do copyright americano lá nas antigas, 1950, eu 60, assisti 70. os primeiros capítulos, eu lembro. E aí tem aquela propaganda da Luxstrike, porque antigamente a indústria do cigarro era fortíssima e ela movimentava tudo, assim como a indústria de bebidas, de alimentos hoje, né? E aí eles tiveram uma ideia. It's toasted. Você sabe dessa história? Não. Todos os cigarros são tostados. Eu não sei o processo, tá? Ok. Como químico eu já estudei, mas não lembro. Todos os cigarros eram tostados. Ok. Mas ninguém falava na embalagem. E aí na Luxstrike eles colocaram, é tostado, it's toasted. E aquilo aumentou as vendas assim absurdamente, só porque falou. O Juarez, o que ele fez? Ele falou algo que era óbvio, que todas as outras câmeras digitais tinham. Mas ninguém falava. É óbvio que é MP3, é óbvio que é MP4, é óbvio que é gravar vídeo, é óbvio que tira foto, é óbvio que isso... Mas ninguém falou a única 5 em 1. Tu chegou a comprar? Não cheguei a comprar. Eu também não, mas eu usei. E era ruim. Isso agora, isso é sacanagem também, né? Era ruim. Eu quero falar para vocês sobre 3 livros aqui, porque eu queria muito falar isso contigo. Quando a Samara falou, qual é o livro que a gente vai mostrar? Eu falei, Dani, viva a sua missão. Esse livro aqui ensina qualquer pessoa a encontrar e realizar a missão de vida. Na minha opinião, não existe gente travada, existe gente desencaixada. Quando a pessoa falou travou, não é que travou, está fora do seu lugar. Propósito inabalável, ensina você a transformar suas metas em propósitos que mesmo que o mundo pareça estar contra você, você faz dar certo. E Destrave Sua Vida te ensina o que trava a vida de uma pessoa. A gente criou esse kit porque esses livros são complementares, são livros para quebrar tudo. E para que fique uma oferta bem especial para você, a gente pegou um áudio que é um exercício transformacional, que é o Ative a Força da Sua Alma. São 4 áudios de assimilação, porque existe uma coisa que é o conteúdo intelectual e existe o conteúdo assimilado. Infelizmente, no caso aqui da pessoa pergunta, Deus e vendas não tem nada a ver, que coisa ruim, é a pessoa cheia de crenças inconscientes. Então, se você quiser o kit com os 3, você vai ganhar esse
esse exercício chamado Ative a Força da Sua Alma, que você vai receber numa área de membros para você fazer os áudios. Você pode fazer todos os dias de manhã ou de noite, tá? Você também pode comprar os 3 livros separadamente, se você quiser. A gente está colocando aqui uma promoção com um frete grátis, mas se você quiser comprar o combo, que eu recomendo para você, e ganhar esse bônus online, a gente ainda vai dar um desconto maior e o frete grátis, o link está aqui embaixo. Se tem algo que pode mudar a tua vida, são esses 3 livros. Outra coisa, esses 3 livros foram feitos com a cabeça de quem trabalhou no consultório muitos anos e que migrou para os cursos, para as palestras. Então, quando você olhar aqui, por exemplo, esse livro, ele é todo feito, é todo cheio de exercícios para você seguir. É todo cheio de práticas. Como se fosse um curso, né? Ele é um curso, todos eles. Esse Destrave Sua Vida, curiosamente, ele é o tema do nosso Aura Master hoje, que a gente faz a nossa semana Destrave Sua Vida. Exatamente. Ela é esse livro. E olha o que eu abri aqui. Então ela é toda cheia de temas para a pessoa fazer. Fala. Seus medos escondem pistas do seu propósito de vida. É, isso aí mesmo. Eles revelam as pistas. O seu medo está mostrando onde está o seu propósito. Seu propósito de vida está aqui, teu medo está logo aqui atrás. Então, sabe quanta gente me pergunta, Dani, como é que eu descubro o meu propósito? Ué, tá aqui. Tá aqui, os seus medos revelam pistas. Você sabe, Dani, que eu era uma pessoa totalmente diferente quando eu entendi que eu estava fora do meu caminho e eu comecei a me conectar com o que eu devo fazer, com o que eu devo trabalhar, um estado de alegria começou a fluir em mim. Por outro lado, quando você está alinhado na sua missão de vida, tem que tomar muito cuidado, você vai entender o que eu estou falando. Você é um cara de negócios, eu também, empresas, negócios, marketing digital, essas coisas. E às vezes você está aqui no teu caminho. Teu é vendas, liderança, treinamento de time. E aí você vê alguém aqui ganhando muito dinheiro e tendo sucesso. O que um pedaço da gente fala? Pô, vou fazer isso também. Exatamente. Como isso é sedutor, cara. É sedutor e é catastrófico. E aí vai fazer pelo ganho. Aquele é o filme dele, não é teu filme. Então o que eu queria te perguntar sobre isso também? Você acredita quanto o poder de você fazer o que combina com você reflete em vendas, Dani? Porque aqui eu vou fazer o que dá dinheiro. Eu vou fazer o que está na hype. Mas não é do meu coração, entendeu? Por exemplo, se eu ensinasse como vender terapia, ao invés de eu ensinar como vender treinamento, como vender atendimento de terapia, como fazer uma carreira de terapia sólida, eu fizesse a mesma coisa para médicos, eu poderia vender 10 vezes mais caro e eu teria 10 vezes mais público, concorda? Não sei. Porque é propósito. Não, mas se não esquece o propósito. Tá, ok. Então eu já olhei isso e falei, cara, é só estender para médico. Sim, eu sei. A sedução que eu quero dá. dizer é só estender para médico, eu vou ganhar 10 vezes mais, Muito porque é tudo igual. É. Mas não vou porque não é a minha essência, a minha vida. Eu... E já tive mentores que falaram para fazer isso. E eu falei, não vou porque não é a minha essência, não é a minha história. Minha história é com terapia, não é com medicina. Eu tenho um conceito que eu aprendi contigo que é o seguinte... Mas é sedutor, né? Muito. Quem é a pessoa mais importante? Ai, minha mãe, meu pai... Não, eu. Se eu me coloco em primeiro lugar, eu cuido de mim. Aí eu consigo cuidar dos outros. Mas podcast anterior foi com a Kátia, foi Cuide-se, né? É sobre se cuidar, só que aí eu quero trazer um ponto que eu tenho assim, tomado consciência, tá lá na Bíblia. Certo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então quem é a primeira pessoa que eu devo amar? A Deus. A Deus. Então a primeira pessoa é Deus. Ou seja, eu estou aqui para fazer um propósito. Cara, eu vim fazer algo que Ele quer. A pergunta deveria ser, tá, e o que Ele quer? Se você não tem intimidade com Deus, você não conversa com Ele, com o que seja o universo e tal. Então, sim, a gente deve parar e pensar, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é meu propósito? Vendas é uma ferramenta para isso. Para chegar lá. Claro, alguns, como eu, temos a missão de ajudar as pessoas a aprender a vender, porque é a ferramenta que precisam para poder fazer seu propósito. Mas cada um tem um propósito. Eu tenho convivido muito com gente totalmente espiritualizada e pouco no racional espiritual. O que eu quero dizer? Pessoas que têm uma fé inabalável e dizem, não, o Senhor vai fazer e tal. Fé cega. Fé cega. E, cara, me surpreendo que às vezes alguns milagres acontecem. O Aura Master explica, o Aura Money, né, faz isso. Mas o fato é que nem 8 nem 80, nós precisamos ter razão, emoção, mas também precisamos ter a fé. Certeza. De que Deus está no comando. Porque se eu deixo um pouco sem tanto controle das coisas, elas fluem melhor. Quando o cara quer controlar tudo, ele às vezes se perde no propósito. E ele vai dizer, vou vender para médico, que médico paga mais. E aí ele se perde. É só na superfície, né? É só superficial. Na superfície. Então, é sobre se ouvir. É sobre se ouvir. Tu faz isso com maestria, de te ouvir. Esse é o que eu mais ensino a fazer. Exatamente. Porque a minha oração diária é, eu sou um canal de Deus, você também é. Você também é. Eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Se eu assimilar isso e entender, eu sei que Deus quer algo de mim.
E Deus, o que solta na terra? Sementes. Então, quando a semente germina, vira um ipê roxo, vira uma mangueira. E qual que é o ápice da mangueira? Da manga. Qual que é o ápice da roseira? Da rosa. Então, quando a gente é quem nasceu para ser, a gente vai florir. E a gente vai ser completo como nós somos. Então, a gente tem que enaltecer a autenticidade. E não tem só um propósito, né? Não. Existe um propósito eu vivo maior. um momento, agora, tu sabe disso, de crise em que eu, 27 anos, estive dentro de sala de aula. Sim. E era treinar times de 30 pessoas. E tu me dizendo, Dani, vai pra online. Dani, vai pra online. E tu é realmente a quem eu tenho maior gratidão por causa disso. Porque se eu não tivesse ido para online, como é que eu ia fazer essa migração agora? E agora eu começo a ver outros públicos, outros volumes. Então, hoje, 80% do nosso faturamento não é mais local. Ele é Brasil, ele é mundo. Global. Por causa desse movimento. Deu medo? Deu medo. Claro. Porque eu estava tão acostumado ao modelo, só que Deus fechou a porta do modelo e não funcionava mais. E Deus faz isso às vezes. Ele, para te ajudar, e eu falo Deus, o universo, né? E esse mundo online, ele oscila tanto, a ponto de que de manhã você tá lascado, de noite você tá dando um yes pro alto que você faturou o máximo do mundo. É isso. Mas isso pode dar certo, pode não dar errado. Eu não sinto mais medo. Eu sei que é arrogante do ponto de vista de negócio. Não tem nada. Mas eu sinto estresse. Claro. Eu não sinto medo, eu sinto estresse. Outra coisa que eu sinto, eu tô falando só do lado ruim. Frustração. Você faz. Às vezes fazer tudo não é sinônimo de que vai dar certo. É que tu não pode gerar expectativa. E né? às vezes fazer quase nada não é sinônimo que vai dar errado. Isso é muito louco. É muito louco. Por mais que a gente tente controlar os padrões. Mas assim, o que eu quero... Pode falar. Ponto para os terapeutas, tá? Que eu penso que é fundamental. Ai, não tô vendendo. Cara, será que tu tá alinhado com o teu propósito? Eu não tenho dúvida. Porque quando o cara tá alinhado com o propósito, tudo flui. Tudo acontece, as coisas acontecem. Ô, Dani, eu vou falar sobre servir logo em seguida. Nós já vamos falar dos 5 passos dele, tá? O que eu queria dizer para você, cara, a minha vida destravou, propósito inabalável, encontrar minha missão. Eu queria falar isso para você aqui. Existe uma dose enorme de efeito que mudou minha vida, foi quando eu parei de fazer o próximo curso de terapia, o próximo curso de terapia, o próximo curso de terapia, o próximo curso de terapia. Cara, meu final de semana era São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu também já vi isso. Outro curso para ser um terapeuta melhor. E um dia eu acordei que a habilidade que ia me fazer dar um salto não era a habilidade de atender mais e melhor, porque eu já era um bom terapeuta, não quer dizer que não ajudou, tá? Claro. Mas para onde eu queria chegar, qual habilidade era a habilidade necessária para chegar onde eu queria? E aí ficou claro para mim que habilidade que era? Vendas. Eu não sabia vender. Daí depois veio um pouco de liderança e presença digital. Eu estou falando do ano de 2009. Uau. Quando em 2009 caiu minha ficha. Não sei se tu sabe, mas o Luz da Serra nasceu em 2005 com um site. Sim, eu lembro. Então eu sabia fazer o Luz da Serra de 2005 a 2008 online, mas eu não sabia vender. Então eu começo a vender com o nosso amigo Ivan, que hoje mora no céu, com uma loja virtual, mas não era bem aquilo. Aí eu conheço a galera do digital, primeiro o Conrado, que eu sempre vou falar dele, depois o Érico, eu comecei a entender, e a gente dá a pivotada de 2005 a 2003 e não sabia vender online, mas nunca parou. Por quê? Porque eu estava buscando habilidades erradas. A partir do momento que eu entendi, cara, é vendas. Porque eu já tinha a fitoenergética, um sistema de cura, equilíbrio, elevação da consciência, inédito no mundo. Até hoje é foda pra caramba. Hoje virou pós-graduação, é internacional. Mas naquela época era menor, mas já era foda. Então o que eu precisava? Eu só precisava vender isso. A partir do momento que o meu primeiro professor de vendas foi o Paulo Henrique, eu comecei a entender que era vender. Aí, o que aconteceu foi curioso, que de 2009 para 2010, eu saí das dívidas. Dobrei meu patrimônio. Quando você não tem nada, dobrar é fácil, né? Eu não tenho nada. Então, agora eu tenho 1.000, eu dobrei. No outro ano, eu dobrei de novo meu patrimônio. De 1.000 para 2.000 também não é difícil. E aí eu fui dobrando. E tudo começou quando eu aprendi a vender. E o que é vender? Cara, eu não abro mão de estar apaixonado por algo. Eu não estou falando que você é professor de venda de pessoas que não estão apaixonadas. Eu já vi você indo numa empresa, o cara só está lá porque ele tem que pagar a conta. Sim. E aí é a diferença, eu quero saber, porque eu acho isso fantástico. E para mim, eu não abro mão de ser apaixonado pelo negócio. Então eu vendo o livro porque eu leio o livro, porque eu escuto o livro, porque eu ouço o livro, porque eu ouço audiolivro, porque eu escrevi o livro, porque eu treino outras pessoas para escrever livro, porque eu sou dono de editora. Eu sou tarado isso aqui, é capaz de eu dormir isso aqui de travesseiro, de tanto que eu amo o livro.
É uma coisa minha, então é muito fácil para mim. Agora, como que uma pessoa que está nos vendo precisa hoje vender? Não é o sonho de vida que ele tem, não é a profissão perfeita. Mas, cara, tem que pagar a faculdade do meu filho, tem que pagar o aluguel da minha casa. Como que você ajuda um cara que não é apaixonado por vendas e nem pelo produto? Mas o produto é bom, tá? Vou considerar que o produto é certo. Como que você faz para ajudar uma pessoa a vender uma vez que ela não seja apaixonada pelo produto? Ela veio da... Desculpa atrapalhar, mas eu precisava dar um abraço. Já falamos de você aqui hoje. Queridão. Ai, delícia. Já que é isso. Vendedora nata. Essa é boa Uma demais. vendedora nata, uma pessoa que vende muito. A minha esposa querida já fez podcast aqui. E como ela é minha esposa, ela pode chegar e pode mandar na porra toda aqui. Eu não posso falar nada. Tô dando aula pós aqui do Ela lado, tá dando aula pós da fita aqui. No recreio agora. No recreio. Obrigado pelo carinho, tá, Aline? Obrigado. Obrigado. Tu estava perguntando sobre... Então, como ajudar alguém a vender, sendo que a pessoa não é apaixonada pelo produto? Moral da história, como é que você me faz eu vender um negócio que pode ser bom, mas eu não... Guarda uma frase, se eu não compro, eu não vendo. Certo. Então eu preciso que você... Tá, mas eu não uso calcinha e sutiã. Eu não posso vender? Posso. Vou te dar um exemplo. Uma vez me deram para vender uma impressora de restaurante. Tá. Quando eu fui testar, não funcionava direito. Ah, o não compro não é eu ir lá e passar o cartão. Isso, eu não estava convencido. Aí me disseram, tu tem que instalar essa impressora. Eu peguei um amigo meu e digo, cara, esse troço é um pepino, eu preciso da tua mão para eu poder fazer funcionar. Aí eu fui fazendo, alterando, mudando, até que eu disse, agora ela tá boa. Agora eu compro. Se eu compro, eu vendo. Entendi. A minha esposa, em certo momento, disse, vamos morar em casa de condomínio, não sei o que e tal. Fomos olhar uma casa de condomínio. Chegamos lá, era a Cecília. Oi, Cecília, tudo bem? A Cecília foi uma aluna minha, Certo. corretora. Dani, já vou te avisar, quem escolheu foi tua esposa, tá? O que ela tá dizendo? lembro dessa história. Eu não compro. Então, como ela não comprava, ela não vendia. E realmente a casa estava zoada. Entendi. Saí de lá e disse assim, não é boa, né? Não. Esse condomínio é bom. Tem alguma casa boa? E ela começou a sapatear. Tem a casa do médico. Eu nem sei o que ela falou, mas a casa do médico era melhor. Parece o Chaves. Porque ela comprava, exatamente, parecia o Certo. Chaves. Então, veja, quando eu compro, eu vendo. Então, o que eu vendo mais? Aquilo que eu sou apaixonado. Por exemplo, desses 3 livros, o que eu li e que me chamou muito a atenção foi Missão de Vida. Aham. Eu li esses 2, esse aqui ainda não li. Mas esse aqui eu li. Eu tive um carinho muito especial por ele, porque eu aprendi coisas importantes sobre missão. Então eu saberia vender ele com maestria, ou seja, aliás, é um curso. É um curso. É um curso. Você lembra que era, né? É. Era um curso A Sua Missão. Exatamente. Era um curso que era vendido a R$2.000. É. E aí eu falei, já que eu fiz o curso, deixa eu fazer a apostila dele. Eu transformei tudo em apostila, dei um tapa literário, que é deixar com cara de livro, e virou livro. É verdade que você Então, falou. por isso que eu digo, o valor desse livro, não sei qual é o preço individual e não. Acho que uns R$70 hoje em dia. Ok. E o kit completo? O kit completo eu não sei quanto é que é. Bem, como é Eu que não faz sei pra de comprar? cabeça. Como é que faz pra O link comprar? tá aqui embaixo, eu só não sei Tá, o já preço. clica ali e já compra agora. É, mas o porque preço é bom. Você tem 3 cursos Ó, completos aqui. eu sei que tem o frete grátis e 30% de desconto, Isso. mais o bônus online. Então tá bem barato. Então, assim, por que eu sei Bem fazer barato. isso? Por que eu sei fazer isso? Porque eu gosto do Bruno? Sim. Porque sou amigo dele? Sim. Porque também, sim. Mas é porque eu sei o que ele faz. E o Bruno, quando faz um negócio, ele faz tudo muito bem feito. É verdade, capricho é o pai da prosperidade. Então eu vendo com alegria. Eu poderia ficar Boa, o dia boa. inteiro aqui vendendo livro. Tá, então numa turma, você chega lá num cara, vamos pegar uma cerâmica. O cara tá lá, ele não gosta de vender telha. Ele não gosta de vender telha. Mas ele tá lá porque é o emprego que ele achou. Ele é um cara bom, mas ele tá meio ali... Então, Eu tenho que mostrar pra um ele... passo é eu- encantar mostrar ele pra com o ele produto que ele vende. O que ele proporciona com essa telha? Entendi. As pessoas que vão ter casas, isso, aquilo, ou seja, sentir o Sensacional. valor do que tu faz. Ou seja, às vezes a pessoa não gosta daquele produto só porque quem contratou ele não vendeu pra ele a ideia do quanto o que ele faz é foda. Eu tenho um amigo meu que vende plano de saúde. Sensacional. Um amigo dele ligou pra ele. Cara, vem aí e tal, meu pai quer fazer um plano pra ele. Ele chegou lá, olhou. Ah, teu pai tá com quase 80 anos, R$1.200. Ah, muito caro esse plano, não posso pagar 1.200 por mês. Aham. Tá, pensa, depois tu me fala. E deixou assim. Alguns meses depois ele ligou. Cara, meu pai foi diagnosticado com câncer. Tem como fazer agora? Não, Não. agora é doença prescrita, não tem como. O cara vendeu, o senhor teve que vender a casa, a chácara, dilapidou o patrimônio. Por sorte, a cura veio, tá? O homem tá vivo, tá bem, mas eles fizeram até empréstimos. O filho que assumiu. Eu pergunto, qual é a dor desse meu amigo? Total. Porque se ele tivesse mostrado o valor do plano de saúde,
Esse cara teria um plano de saúde? Teria. Então, eu falo sempre essa história para entender o valor que teu trabalho tem. Um terapeuta pode salvar uma pessoa. Alguém que às vezes está na margem de um suicídio, coisa parecida. A gente vê isso o tempo inteiro. É padrão, é clássico. Então, eu tenho que ser apaixonado pelo que eu vendo. Sim. Entende? Ou seja, essa empresa que não estava faturando, ela podia quebrar. Ela não quebrou, tá dando emprego. Tu tem a ideia da minha alegria? Dani, fiz uma live, vendi 5 mil. Uhul! É meu pula-pula. Eu me alegro, não foi pra mim os 5 mil. Mas essa pessoa que vendeu, certeza. Cara, é minha missão, é meu pula-pula. Certeza. Então, o lance é, eu preciso comprar o que eu vendo. E mesmo que seja uma Ferrari, que eu não tenha recurso para comprar a Ferrari, e eu vendo Ferrari, vamos supor, eu tenho que saber o seguinte, se eu tivesse, eu compraria. Isso. Então, eu compro aquilo que eu vendo. Então, primeira coisa, tema de casa, você precisa olhar todas as características e benefícios do teu produto, de tal modo que você conheça a fundo o que você vende. Sim. Hoje de manhã eu tava com o pessoal da iPlace, né, uma rede de lojas e tal, que vende Apple. E Apple, para mim, vender é mole, porque eu sou Apple maníaco, então tem computador, tem celular, eu sei o que é bom. Para eu vender uma outra marca, sei lá, Xiaomi, não é sobre marca. Cara, ia ser difícil, porque eu não conheço. Lá no escritório tem Samsung, eu não sei mexer. Porque não sou apaixonado agora. Apple, eu sou apaixonado. Então, aquilo que você é apaixonado... Tá, e como é que tu faria, Samsung? Pegaria o cara de produto e diria, vai, me convence, vai. O que ele tem de bom? Isso. Ele é melhor nisso, melhor nisso, melhor nisso, melhor nisso. E eu compraria. Em breve, seria apaixonado pela Samsung. Você tem que se apaixonar pelo que você vende. Aí você não vende só pelo que você fala, pela energia. Tá. Tu tem uma amiga, a Gi. Né? A Gi foi lá, fez uma mentoria e vendeu um número lá. Mas bem pequeno. Ai, Dani, o que eu tô errando? Aí eu perguntei, quanto é que é a mentoria? 12 mil. Uhum. Ah, caro, 12 mil. Eu sabia que não era, mas eu provoquei ela. Claro. Ai, tu acha que eu devo fazer por 9? 9 é um bom número, menos de 10. Tá, me fala dessa mentoria. Ah, porque a nutricionista é isso, aquilo. Tá, mas então ela vai fazer uns 60 mil, no mínimo em 6 meses. É. Tá, então eu não preciso baixar o preço, ela disse. Aí caiu a ficha dela. Que o que ela proporcionava era um grande valor. Aí ela disse, eu não preciso baixar o preço. Tá, mas qual é a técnica que eu uso? Não precisa, só vai e faz o pitch de novo. Do jeito que tu fez. Ela vendeu 3 vezes mais. Energia. Por quê? A energia da venda. Então você tem que ser apaixonado pelo que você vende. Claro. Olha só, quem é, por exemplo, aluno Auramaster, fitoenergética, ou qualquer curso de terapia que não é os nossos, mas é de outro, e você falar, mas eu sou novo e eu não conheço o que o Auramaster faz. Número 1, você tem que aplicar em você, pra você conhecer e gostar. Número 2, aplica no filho, no marido, e vai criando isso. E número 3, a coisa que a gente mais oferece é cases e cases de pessoas transformadas com a Auramaster. Isso. Se você olhar e ver os cases e se apaixonar com aquilo, você vai ficar com essa expectativa positiva. Afinal, a expectativa positiva é a semente da prosperidade. E Qual assim, é a diferença? Para ajudar, tá? Tá. Se alguém quiser treinar, é totalmente treinável. É. Venda se treina, se desenvolve. Eu estou falando eu era a pessoa que não sabia vender. É. Tá, Dani, a diferença entre empurrar um produto e, não vou dizer forçar a venda, porque forçar é uma palavra ruim, mas não largar o osso da venda. Qual a diferença de empurrar um produto e estimular a venda? O que a gente tem que ter de noção? E nem todo mundo que está aqui é terapeuta, mas num terapeuta você precisa, olha, se você não fizer essa consulta, você vai aumentar o consumo de remédio, quantas noites mais você vai ter com insônia, ou quantos anos mais você vai ter medo de dirigir, que é muito caso a Auramaster, a pessoa não consegue dirigir, aí atrava a vida. Qual é o ponto de vai, e eu virei o vendedor chato que força? Como que a gente lida com isso? É Como fácil que você de ensina? entender. Eu estava nos bastidores de um evento e chegou um ator. Tá. Um ator que eu sou fã. Eu fui ao encontro dele e disse, cara, prazer em te conhecer e tal, posso fazer uma foto? Meu interesse por ele era de fã. Certo. Uma outra pessoa que também é fã dele se conteve e não foi lá propor. Aí um terceiro foi lá e apresentou. Essa pessoa vale mais para esse ator do que eu. Sim. Entenda? Total. Porque eu demonstrei muito interesse. É. Então, quando eu mostro que eu estou tentando vender, a pessoa se protege. Então, de novo, nós não gostamos que nos vendam, mas adoramos comprar. Tá, e como é que eu faço para inverter esse processo? Perguntas. Em vez de eu falar, é perguntar. Por exemplo, um benefício do propósito inabalável. O que eu vou encontrar nesse livro? Clareza sobre o que você tem que fazer, o próximo passo da sua vida, e clareza sobre como que você lida com a sua família. As pessoas dão muita pitaco na sua vida, você não sabe se faz o que o pai falou, que a esposa falou, você não sabe o que você tem que fazer. Ter certeza do que você está fazendo é melhor para você, apesar do que os outros acham. Como eu estou falando com o autor está me dando a solução. Sim. Agora, se eu estou diante da pessoa, eu posso dizer para ela,
Já te aconteceu de tu não saber que caminho seguir? Ah, pergunta. Já. O quê? Já te aconteceu do seu pai falar uma coisa, seu marido fala uma outra coisa, seu tio Ele tá fala pedindo o outra... que tá aqui. Entendi. E aí eu digo, tarã! Tá. Então, falando de médico, dói, deixa eu ver, tá doendo? Ai, dói. Ah, dói aí. E aqui, ai, dói. E não sair, ó, não falar nada. Aqui, ó, eu tenho remédio pra isso. Ó, remédio pra dor de cabeça, pra dor de dente, pra dor de cotovelo, pra dor. Eu tô aqui mostrando, tentando vender. E aí, vai querer qual? Isso é empurrar. Não. Eu pergunto. Eu tô com os remédios todos aqui. E eu pergunto pra ele. Me conta um pouquinho. Aonde dói? Ali e aqui e Ah! Por isso a pergunta, já te aconteceu isso e isso e isso? Então, na medicina é muito comum os médicos estudarem primeiro os remédios para depois as doenças. Da mesma forma, vendas é fundamental que primeiro você descubra o que o cliente quer para depois oferecer o que você tem. A grande maioria fica ansioso. Então, vou te dar um exemplo. O corretor de imóveis. Oi, tudo bem? Eu vim aqui na imobiliária, estou querendo uma casa. Ai, ótimo, eu tenho várias casas. Cara, deixa a mulher falar. Ela nem te disse a casa que ela quer. Então, pergunta, e como é que você está pensando? Olha só, eu moro num bairro e a gente foi assaltado. E eu não quero mais viver essa sensação. Eu quero uma casa num condomínio. Um condomínio fechado com total segurança. Entendi. E a partir disso, perguntas. Aí quando eu for mostrar uma casa num condomínio, não mostra a piscina, né? Ela não quer a piscina é depois. Isso é critério desejável. Absoluto qual é? Segurança. Eu vou mostrar as 4 guaritas, vou mostrar o arame farpado, vou mostrar os Doberman, vou mostrar os helicópteros, as bazucas, vou mostrar tudo que tem, cara. As armadilhas de... É armadilha com arame farpado. Então, o mais importante é você mostrar o que ela quer. Segurança. Percebe? Ou seja, um cara vai comprar um seguro. O que é importante para ele nesse seguro? Não, que quando eu te ligar, tu me atenda. Isso. Então, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho um número 24 horas, por exemplo. Que seja rápido. Que seja rápido. Menos burocrático. Pessoas que dizem que vai não, muito rápido. Que não seja safadeza. Ah, não, isso eu não pago. Isso eu não cubro. Então, o segredo da venda não está em falar. O segredo da venda está em perguntar. E eu devo ser um dos poucos treinadores que repete isso muitas vezes. Vender é perguntar, vender é perguntar, vender é perguntar. Quando os caras me chamam, o mago das vendas, é justamente porque eu consigo resultados rápidos. E por que muito rápidos? Porque eu faço perguntas ao invés de vender. Eu descubro o que o cliente quer e por que ele quer. O que ele quer e por que ele quer. Um dos maiores vendedores chama-se Joy Girard. Ele tem um livro chamado Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um. Ah, tô ligado. Ele é vendedor, foi vendedor da GM. Eu já ouvi o audiolivro desse livro. Isso. Ele vendia para General Motors e vendia assim 15 carros por dia. Ah, frota? Não, 1 a 1. E o que ele fazia era perguntar. Um dia entrou uma senhora ao meio-dia e ele foi lá e abordou. Oi, com licença. Não. Eu só estou esperando a loja da frente, a loja da Ford. Eu já decidi, eu vou comprar um carro para mim que... Eu hoje estou completando 68 anos e eu quero me dar esse aniversário. Infelizmente, meu marido morreu, então vou fazer isso por mim. Que legal, que bacana, fique à vontade. E deixou ela no pátio, chegou para a assistente e disse assim, rápido, flores. A assistente correu para lá, arrumou flores. Ele foi lá mostrar os carros. Não, fique tranquilo, a senhora já está decidida. Daqui a pouco vem a secretária e diz assim, Joy, tá aqui as flores. Não são para mim, são para essa senhora que está de aniversário hoje. Ela recebeu emocionada e disse assim, meu Deus, faz muitos anos, desde que meu marido partiu, que eu não sei o que é ganhar flores. De quem ela comprou o carro? Entende? Gerou uma experiência emocional maravilhosa. A mesa do Joy Girard não ficava de costas para o carro. De jeito nenhum. No salão normalmente estão os carros, daí lá no fundo fica as mesas dos vendedores, e a mesa do vendedor ele fica olhando pro carro e... Não, ele virava, ele ficava, fazia com que o cara não perdesse o olhar do carro. Porque é sobre isso, é o desejo, eu não posso cortar o desejo. Caraca, com certeza, todas as lojas de concessionárias aqui no Brasil, pelo menos, depois que você vai ver, você fica de costas pro carro... Meu Deus, é mesmo, cara. Eu tenho que tirar o pedido dentro do carro, quase. Então, assim, ó, o Joy Girard era um gênio e ele é, naturalmente, um dos caras que eu mais aprendi. E existe um outro autor muito interessante chamado Frank Bettger, com quem eu aprendi realmente o processo de vendas. E ele fala muito sobre a arte de perguntar. Hoje tem alguns autores aí no mercado, aí, alguns palestrantes falando sobre vendas. Mas é de tanto, eu acredito que de plantar essa semente. E a necessidade também, né? Porque assim, cara, a gente precisa aprender a vender projeto, vender coisa grande, coisa pequena. E Dani, imagina como vai melhorar a saúde das pessoas, porque por que hoje, com 70 anos, 70% de todas as pessoas entre 50 e 70 anos tomam
os números são próximos, viu? Entre 50 e 70 comprimidos. Entre 50 e 70 anos, as pessoas tomam entre 50 e 70 comprimidos isso? por dia. 70 comprimidos por 50 a 70 por dia. Caraca. Faz as contas, toma uns 4, 5 de manhã, uns 3, 4... E 70% da nossa sociedade tem alguma doença crônica depois dos 50 anos. É muito, cara. É muito, é muito. E por quê? Porque a gente acostumou... Eu me lembro de um caso, a Lígia Posser estava aqui dando entrevista sobre o livro dela, a espiritualidade e a terceira idade, os idosos e tal. Ela falou que eles estavam na Índia com um grupo de excursão e uma pessoa estava passando mal e uma brasileira começou a pedir paracetamol, Tilenol, né? E aí os indianos estavam de jeito nenhum, vocês são loucos, como se estivesse pedindo cocaína. Eu não estou falando que a Índia está certa e que o paracetamol está errado, mas a gente... por conta do marketing agressivo das indústrias farmacêuticas, a gente começou a entender que o nosso processo de cura está no remédio ou nas intervenções mais sérias que não tratam a causa. Então existe uma lacuna. Aqui eu tenho religião, que é fé e cega. Aqui eu tenho remédio, que é remédio, química na veia. Remedinho. Certo? E aí fica no meio disso, e no meio disso estão os terapeutas. E se você não souber vender o quanto o seu trabalho é complementar, o quanto gera saúde, o quanto resolve, o quanto pode evitar problema, a pessoa não vai comprar essa ideia. E aqui estamos falando para algo que é a cara do Luz da Serra, levar desenvolvimento pessoal, espiritualidade, terapia para as pessoas. Então, quando você aprende a vender, Dani, o meu primeiro livro, hoje é o mais vendido da editora, quase 400 mil cópias vendidas, Fitoenergética. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, era o pior livro para vender. Era o mais difícil, Dani, para vender curso da Fitoenergética. Era tão difícil, Dani. Por quê? Porque eu vendi um curso de ervas. Quando eu começo a estudar marketing e vendas, eu não vendo mais curso de ervas, eu vendo a solução para tratar dores e doenças do corpo e da alma sem remédios. Percebe que aqui tu falou algo do departamento comercial que é tão importante, marketing. O comercial tem marketing, atendimento e vendas. Ou seja, como que eu me torno diferenciado? O que você faz? Eu sou terapeuta Aramaster. Já é diferenciado. Porque não Mas tem é pouco, tantos assim. Né? Aí a pessoa... Que porra é essa? Exatamente. Então, é melhor você dizer o que problema você resolve. De uma maneira gourmetizada, dizer o que você faz. Eu ajudo pessoas a terem mais equilíbrio, mais paz, mais isso, mais aquilo. Então, a importância de você saber dizer o que você faz de uma maneira melhor. Se você diz, eu coloco um tijolo em cima do outro, é um pedreiro. Se você diz que está construindo a Catedral de Notre Dame, é outro preço. Então, é a maneira como eu digo o que eu digo. Eu sempre fui muito resistente, porque eu sou de vendas, e marketing, para mim, era a turma dos cartões e tal. Hoje eu sei que marketing é um dos alicerces mais importantes do processo comercial. E, às vezes, o terapeuta não sabe se vender, se posicionar. Ele é mais um. Por exemplo, o terapeuta deveria ter um livro dele, porque isso dá autoridade. O terapeuta deveria participar de programas de TV, jornal, rádio. O terapeuta deveria ter uma coluna na qual eu escrevesse. Então, hoje, se eu saísse daqui e fosse morar em Florianópolis, como é que eu me tornaria um terapeuta conhecido se eu fosse terapeuta? Ora, participaria de tudo que é possível para me posicionar como o terapeuta mais fera do mercado. Quem é meu cliente, quem é meu público e fazer esse movimento. É fácil? Não, mas é possível. Posicionamento, né? Posicionamento do terapeuta. Tá, e aí eu queria te falar sobre uma última pergunta aqui. Sobre quando que você acha que o vendedor está sendo... Aí também é um alerta para quem está sendo abordado por vendedores. Quando que você acha que o vendedor perdeu a linha e ele está sendo ganancioso, ele só está pensando você em cifras? Eu acho que tem muito esse sentimento. Às vezes você vai, a pessoa quer, vende, está te empurrando. Como que eu percebo quando um vendedor ou quem está querendo aprender a vender, como não ser esse vendedor que só pensa em cifras, só quer vender e não está conectado com a realidade, só quer tirar a comissão dele, era isso? A tua resposta está naquele troféu lá. 5,50. Tem que ter lastro. Porque se eu tenho lastro e eu estou bem, eu não fico me preocupando em ficar correndo atrás disso. O dinheiro vem a mim com facilidade e glória. Agora, se eu tenho que pagar a conta, aí eu termino fazendo qualquer coisa a qualquer custo. Quando eu coloco o olho no dinheiro, eu perco o olho do cliente. É sobre solucionar problemas. Que problemas eu soluciono? Então eu tenho que saber solucionar um problema. Mas se eu estou interessado no dinheiro,
a vibração passa, não tem Ou jeito. seja, cara, isso é uma coisa que eu aprendi. Toda vez que a gente tá desesperado por algo, a gente troca o pés pelas mãos. Claro, é só pensar em te afogar. O cara te dá a mão e tu quer puxar o cara. Meu! Só que é um processo quase que de respiração, de sobrevivência. Tá, agora, e o vendedor? Última pergunta aqui pra gente ir pra 5 Tá tudo coisas. certo. E o vendedor chato? Vamos lá. Dá aí um manual do que não fazer para não ser um vendedor chato. O que não fazer para evitar essa história de que vendedor chato. Você deve conhecer muito vendedor chato, né? Eu conheço, mas eu vou dizer que a minha frequência... Não, o que eu quero te dizer é que você já deve ter convertido Sim, muito sem vendedor dúvida. chato E a gente em vendedor legal. Porque faz parte do seu trabalho. Basicamente, eu faço o quê? Aumento a autoconfiança dessa pessoa, aumentando a autoestima. Ou seja, eu olho pra ela e digo assim, cara, você não precisa ficar esse cara chato que tá toda hora empurrando. Tá? Porque ele tem medo de ouvir não, então ele fica chato. Então, primeira coisa, olhe pra você e olhe as suas qualidades. Faz uma lista das tuas 21 qualidades e olha para essas qualidades como teus pontos fortes. Fortalece a autoestima. Quando você fortalece a autoestima, tu fortalece a tua confiança. Quando você fortalece a tua confiança, agora tu tem confiança em ti. Porque o que vende é a confiança. A primeira coisa que o vendedor vende é ele. E se ele se apresenta como uma pessoa chata, naturalmente ele não vai criar atração, ele vai criar rejeição. Então, como que eu me torno uma pessoa atraente? Primeiro, use relações humanas. Chame a pessoa pelo nome, isso conecta. Não critique o cliente, elogie sempre que possível, interesse-se sinceramente pelo cliente, faça com que o cliente fale sobre o que ele quer, ou seja, faça perguntas. Quem faz pergunta controla a comunicação. Quem fala, em vez de controlar, é controlado. É só pensar num processo de debate. Quem faz as perguntas, controla. O Milei e o Massa, lá na Argentina, o cara assim, por sim ou por não, tal coisa. Por sim ou por não. Aquela sequência foi uma sequência Eu não vi. Claro, e aí o que acontece? Do outro lado, quem tá? O Milei, um professor. O que o professor faz? Responde. Ele quase que por intuição ele responde. O professor não fica fugindo das perguntas. Tem uma frase que é muito simples. Você não precisa responder todas as perguntas. E o cérebro é viciado em responder, né? Total. Você tem que estar na rédea do teu instinto. Não responde, não entra. Eu diria que tu tem que ter teu objetivo bem claro. Certo. Se meu objetivo aqui fosse falar, por exemplo, do propósito inabalável, faz qualquer pergunta de qualquer assunto que não seja o nosso diálogo aqui. Qualquer coisa, do mundo, da família, Qualquer pergunta. Qualquer pergunta. O que você acha da hipersexualização que a Anitta traz nos vídeos e na moral dela? O que você acha da resposta disso para os seus filhos? Você tem um casal de gêmeos e um menino mais velho. Como que você entende esse processo de hipersexualização da Anitta versus a educação de filhos Essa no é dia uma atual? excelente pergunta, porque fala justamente de algo que é muito atual e que nós, como pais, olhamos. Eu sei que isso está no propósito da Anitta. Pode ter certeza. É o propósito dela. E não cabe a mim fazer julgamento do propósito dela. Agora, cabe a mim, como pai e treinador dos meus filhos, entender o propósito dele. Por isso que é tão importante tu ler esse livro do Bruno Gimenez, Propósito Inabalável, que fala sobre propósito. Ou O bicho é muito bom, Não, né? mas não é treino, é treino. Sabe o que eu achei bom? Porque assim, eu sou... primeiro, eu quero te dizer, não sei se você estava nesse dia também, que nós estávamos no Hotmart Fire, que a Anitta foi lá e deu uma palestra, ela foi entrevistada, e o nosso entrevistador, que acho que foi o JP, ele tirou coisas preciosas da Anitta como gestora, como criadora de produtos, como geradora de movimentos. O lado empresarial dela é maravilhoso. Mas, cara, acho a Anitta uma mulher bonita, como eu digo para minha esposa, para não ser rude, bem apessoada. Se é que você me entende, eu acho ela bem apessoada. Bem apessoada é o jeito que eu tenho lá em casa, quando eu vejo uma menina gostosa, eu não posso falar essa palavra. Tá bom. Bem apessoada. Mas assim, Pessoada. brincadeiras, para deixar bem claro, eu acho a Anitta uma vencedora, eu acho ela foda, fala várias línguas, só que a hipersexualização que ela preconiza, que ela traz, que ela estimula, eu não gosto. É uma coisa que eu não curto. Eu tenho sobrinhos e sobrinhas e eu não curto. E isso para mim é um tema que eu respeito ela, não falo, dificilmente eu vou falar, mas eu trouxe para você como polêmico, justamente para ver como que você sairia desse sabonete. Você Brizola veio, dizia. você falou, incluiu o assunto, foi neutro, não mexeu com ela e trouxe a sua posição. Maravilhoso. E eu usei uma técnica de 5 passos também, falando de 5 passos. Ouve, amortece, conecta, fala do teu argumento e garante. Certo. Então, o que eu uso é o que eu vivo.
E o que eu ensino é o que eu vivo. Agora, isso daí é uma coisa que você não fala muito, eu não sei se você esconde, porque eu acho que você ajuda pessoas que você acredita também no potencial. Não é que esconde, isso não combina com você, me expressei mal, retiro. Quero dizer que você já treinou muitos políticos também, né, Dani? Muitos. E eu agora tenho vários convites de políticos me pedindo para treinar. E o que é o principal? Os caras não falam, trocam os pés pelas mãos e colocam tudo a perder. E você tem que ajudar o cara a não entrar em armadilha. A questão assim, sem entrar em debate político, ou seja, este ou aquele partido, esquerda ou direita, é sobre vender ideias, né? Para e pensa. Eu vou ser um candidato a deputado estadual, vou me reeleger, ou vou me eleger. Eu tenho que vender a ideia de que eu sou o melhor candidato. Então eu estou me vendendo. Qual é a primeira coisa que eu faço? Características e benefícios do candidato. Também eu olho os pontos fracos do candidato, eu ensino ele a sair deles. Quando alguém me falar de algum assunto, por exemplo, o governador Eduardo Leite, que hoje é o nosso governador, ele tinha um ponto muito fraco na campanha. E o oponente dele não soube usá-lo. Eu conversei com a assessoria dele. A turma estava se borrando, porque se fizessem uma pergunta, derrubava ele. E ninguém fez aquela pergunta. Entende isso? Então, eu não estou olhando o partido, o gosto, isso. A questão é um jogo de como vender ideias. Você vai ter que me falar fora do ar que pergunta é essa. Fiquei com muita curiosidade. Mas não precisa. Ele não se candidatou a presidente da República? Sim. Então, a pergunta era muito simples. E aí, Eduardo, de novo agora tu vai te eleger e vai de novo a presidente da República e abandonar o Rio Grande do Sul? Ele derrubava na hora isso aí. Se fizessem essa pergunta, eu sei pela assessoria dele, derrubava na hora. Porque isso era uma pergunta muito complicada. Porque ele foi rejeitado e voltou com o rabo entre as pernas. Foi isso que aconteceu. Então era uma pergunta que emocionalmente, talvez até, se olhar racionalmente, não, nada a ver, eu sei. Mas emocionalmente mexeria com ele. E o outro, que era o Onyx Lorenzoni, não soube usar. Até porque ele usou como apoio da campanha dele a esposa. Não uma crítica dela, mas não era uma profissional preparada. Então tem que saber preparar. Eu já estive diante do Bolsonaro, né? E ele disse, eu não quero me treinar, eu quero ser eleito do jeito que eu sou. E ele foi por N condições na primeira eleição. Na segunda, foi treinado por uma pessoa que eu não sei se tu conhece, mas é uma treinadora E ele foi melhor na Globo. Tanto é que no debate com o Lula é muito habilidoso. Então, é um jogo de vendas. Eu não estou me posicionando a favor desse ou daquele. Eu acho que o pessoal está sabendo isso. É um jogo de vendas. Então, você que é terapeuta, profissional, você tem que saber se vender. Gostando ou não do Lula, você tem que tirar o chapéu pro cara que ele é muito habilidoso. Aonde ele chegou é habilidade. É um ensaboado. Exatamente. Né? É habilidade. Então, quando os políticos me procuram, e eu já treinei muitos que foram governadores, deputados, senadores, tem um deputado federal que hoje está bombando, eu preparei ele. Eu preparei justamente para vender suas ideias no debate. Então, tu pode perguntar o que quiser. Qual é o lance? Nada entrar no emocional. Porque quando você entra na emoção, você perde a razão. E em vendas é igual. O cara te faz uma proposta absurda. Ah, tu tem que fazer de graça. Ah, peraí, cara. Isso aí é falta de respeito. Não entra nessa. Não entra nessa. É uma coisa que eu gosto. É o seguinte, tu faz isso. O quê? Cara, não tá nem aí o que estão pensando de mim. Take away. Take away. Agora, vou te falar, hein? Nada pode ser mais poderoso quando se fala de vendas do que candidatos que querem vender que eles são a solução certa para ganhar o teu voto. Olha, nos Estados Unidos, estão tentando vender o Biden. Que dificuldade, né? Se conseguirem, hein? Aí você vai falar, que time, hein? Que time. Vamos lá, acho que só tem mais uma pergunta aqui, até perdi minhas anotações aqui. Tá, beleza, você já respondeu essa. Dani, vamos lá. Vamos falar dos 5 passos que o João Kleber sempre chega num determinado momento. Você lembra desses programas? Agora eu vou falar o que essa mulher fazia por causa de um cheeseburger. Sabe? Fala. Eu me prostituía pelo cheeseburger? A guria se prostituía por causa do cheeseburger. Ou eu sou um ET. Você viu? Nossa, eu sou um extraterrestre. Pô, o João Kleber abusava. Mas ele é mago em manter a atenção. Né? E esse é o ponto da internet. É tanta coisa que como chamar a atenção. Quando eu falo dos 5 passos da venda, é para mostrar que é um método. Okay. Então, quando você segue um método, você tem resultados. Muda. E claro que eu vou falar de uma maneira resumida, se você quiser saber mais, me procura, enfim, tal. Mas primeiro passo, você precisa ter um GPS de onde você está, onde você quer chegar. Então, um terapeuta precisa começar o mês sabendo quantas consultas eu vou vender, quanto dinheiro eu vou fazer. Que dia da semana eu vou atender, quantas pessoas por dia, o mínimo assim? Isso, exatamente.
Segundo passo fundamental. Então vamos supor, você quer fazer 10 mil reais, você cobra, eu vou facilitar a minha conta, você cobra 500 reais a consulta, você sabe que você vai ter que atender 20 pessoas. É isso aí. Aí você já vai decidir, eu vou atender pelo menos 5 pessoas a 500 reais por semana. Isso. Já tem que ter claro, Já e tem que aí tá eu já muito consigo claro. dividir e saber que eu tenho que buscar 5 novos clientes por semana. Aí tu tem É um bom... a é um- meta e a estratégia. Certo. Segundo passo, eu tenho que comprar aquilo que eu vendo, aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Ou tipo- seja, seja mestre do seu mercado. Ok, faça, no caso da Aura Master, aplique, saiba, entenda do que você está falando, compre a ideia, viva aquilo, seja a prova viva do que aquilo é bom. E Talvez tem que isso. verbalizar isso, a copy, Verbalizar, tá? O texto. tá. Tá? Terceiro passo são as técnicas de vendas propriamente. Certo. Domine, que basicamente é sintonia, diagnóstico, solução, desejo e fechamento. Quarto passo, haverão objeções. É o que a gente chama de fronteiras. Tu chega ali na Certo. fronteira e roda. Você não passa do lugar. Mas será que funciona pra mim? Isso. Mas eu sou muito velho, eu sou muito Isso. novo. Não tenho tempo. E aí, daria um outro podcast. Durante 10 anos, eu peguei e mapeei todas as objeções dos meus Certo. alunos. São 10 mil alunos que fizeram nesses 10 anos praticamente. Eu peguei eles e disse, tá caro, eu tenho por menos. É a mesma objeção, é preço. Mas ela é dita de maneira diferente. Existem 8 tipos de objeções. E se existem 8 venenos, eu tenho 8 remédios. Ou seja, eu tenho 8 antídotos. Eu achei muito legal quando o cara falou assim, Dani, eu tenho por menos. Você já sabia. Mas como assim? Eu não deixo ninguém vender minha palestra por menos. Não, outra pessoa. Não, mas você queria me contratar. Tudo que a pessoa fala, você vai na raiz. Isso. E existe uma copy para cada uma dessas objeções. Então é o que eu chamo de superar fronteiras. Tá. E o quinto passo... É porque tem gente que é safada e quer só ter desconto. É safadezinha. Não é a safadeza que vai pro inferno, tá? É só a pessoa com a conversinha mole. Mas tem muita gente que a objeção ela é real. É. É uma coisa que tá na cabeça dela mesmo. E eu te digo, eu hoje não me importo mais quando o cara vem negociar. Eu sei que é do jogo. E tá tudo bem. É isso Então, que você primeiro tá falando pra passo, mim. GPS... Isso que você tá falando pra mim é bem importante, viu? Claro. É do jogo. É do jogo. É do jogo. Entendeu? Agora, se eu vou permitir ou não. Sim, sim. GPS das vendas, mestre do mercado, técnicas poderosas, superando barreiras ou fronteiras. E o quinto passo são as conexões lucrativas. O que são isso? Tudo é feito por pessoas, Bruno. É mesmo. Eu não posso ser um terapeuta bem-sucedido se eu não me relaciono. É verdade. Eu preciso encontrar pessoas, conversar e tudo mais. É verdade. Ô, Dani, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui é um podcast que fala de vários assuntos para levar luz na vida das pessoas, para que elas possam ter o pilar nosso aqui seja feliz, saudável e próspero. Para mim, eu falo para você abertamente, falo para todo mundo, nada foi tão poderoso para mim como aprender a vender do ponto de vista de mudança de patamar. Dani, eu estou falando de sair de um salário, de uma renda X para uma renda 25X. Então, aprenda a vender. O Dani é o cara para te ajudar nisso, eu vou deixar os dados dele aqui. Mas aqui, também, além de falar de vendas e de outros assuntos, a gente fala sobre experiências paranormais. É uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Como aqui a gente fala muito de Deus, de espiritualidade, e cada um do seu jeito aqui é ancorado de uma maneira aberta, você teve alguma experiência paranormal ou espiritual ou com a presença divina, seja um mestre, seja um ser, seja um anjo, algo que você queira contar para nós? Isso é pura curiosidade para a gente entrar nesse tema. O tempo todo eu não sei qual contar, mas vamos lá. Tá, alguma que foi assim, Eu tinha 25 anos de idade e fui fazer um curso marcante. com um terapeuta, um treinador. 25 anos você tinha? Uhum. Que faz 3 anos isso, então. Isso, mais ou menos. É. E eu estava num convento lá e ele fez uma experiência de sair do corpo. Certo. Então, eu estava ali, eu entrei em alfa e, de repente, ele diz, agora, decida encontrar uma pessoa. E eu pensei na minha irmã. Minha irmã, naquele dia, naquele horário, estava em Gramado, já era noite, era depois do jantar, então era tarde, e eu vi a minha irmã de pijama, num quarto, com outra pessoa, uma amiga dela, de pijama. Não fazia sentido, porque a minha irmã morava na minha casa, com minha mãe, e ela não saía de casa. E Mas você não então, sabia. eu digo, viajei, entendeu? Imaginei isso e tal. Vivi aquilo, vi a amiga dela, era a Cássia, amiga dela e tal, reconheci ela. Morava em Gramado, mas não dava pra ver que era Gramado, tava dentro do quarto delas e tá tudo bem. Voltamos. Quando eu voltei à minha cidade, encontrei a minha irmã, digo, Lô, me diz uma coisa, o que tu fez no final de semana? Eu fui visitar a Cássia. Tu usou um pijama assim? Como é que tu sabe?
Então foi surpreendente para ela e para mim. Aquilo foi talvez uma das primeiras coisas que mais me surpreendeu, que tipo o nosso poder que nós temos de sair do corpo, né? Porque eu sempre fui de procurar ferramentas em torno disso. E claro, poderia passar horas te contando histórias, mas a que eu posso te contar agora, e eu vivi recentemente, foi um pastor que me contratou para treinar a equipe de pastores dele. Tá. E ele me convidou para ver o culto. Mas essa daí, desculpa. Que tipo de treinamento tu dá para pastor? Tu? De falar em público. Falar em público. É. Que é uma habilidade que você tem. Claro, porque eles não sabem se comunicar. Uau. Eles têm uma comunicação, às vezes, muito... Enfim, usam as palavras erradas, as formas Aí erradas. você ensina eles a se destravar na linguagem. Que é uma coisa que você faz. Alguns tá têm língua presa. Putz, eu vou ter que trazer o Dani aqui de novo, falar só sobre falar em público, hein, Dani? É. Podemos marcar outro dia? Podemos, claro que sim, vai ser uma honra. E aí, Dani, continua. E aí eu fui lá para assistir o culto do cara e ver como funcionava. Eu acredito, se esse copo dizer bom dia, eu dou bom dia. Mas tem certas coisas que eu vejo na internet, montagem, isso, aquilo. Então tinha uma senhora que de repente ele chegou, colocou a mão e ela começou a falar com uma voz que não era dela. Sai daqui, não sei o quê. Eu já tinha visto na TV esses, né, sei lá como é que é, desencapetamento e tal. Mas ali, eu ao vivo vendo, e ver aquela mulher ficar encurvada. Depois perguntei, que idade o senhor tem? 65. Com 65 anos não consegue fazer aquilo. Pelo menos eu não conseguiria. Tá? Certo. E aí a posição que ela estava... Desfigurada. E eu olhei aquilo, uau. Mas o que mais me impressionou, por ser pai de um filho autista. O Pedro é autista, Sim. tem 4 anos. Foi ver um menino de 8 anos. Em que ele chegou e perguntou pra avó. Isso tá na internet. Ele gravou isso e tal, mas eu vi ao vivo. Seu menino, qual é o problema dele? Não, ele é autista, ele não se comunica, não fala e tal, papá. Aí, olhou pro menino, disse assim, botou a mão na cabeça dele. Como é seu nome? E o menino disse, não me lembro agora, Eduardo, acho que é. Eduardo. Cara, então, eu tenho visto alguns milagres acontecendo, certo. Bruno. Que eu fico assim, hã? E de repente o menino tá falando. Então, é tempo de revelação e é tempo de milagre. Tu sabe, tu já viu muitos milagres acontecendo. Sabe que eu tenho uma frase que eu falo de manhã, não sei se você já ouviu falar? Todos os dias eu falo, Deus, me mostre milagres. Me mostra milagres. Não porque eu duvido, ao contrário, porque eu amo testemunhar. E eu vejo milagres o tempo inteiro. Então, eu vou te dizer, Deus tem me mostrado porque talvez eu duvide. É? Não é que eu duvide, eu não tô habituado a ver. Não, se alguém me Dani, dizer... eu acho que a própria consciência divina quer que a gente questione. Allan Kardec era muito adepto disso, codificador da doutrina espírita, de a fé raciocinada. Existe uma diferença entre ser cético e ter uma fé raciocinada. E a outra coisa que Satya Sai Baba, que não vive mais entre nós, mora no céu, falava, me questione, mas faça isso com o seu coração, que é uma outra versão. Quando eu for te questionar, não, isso não é possível, não. Me questione, mas coloca o coração dele é consciência, tá? Sim. Me questione, mas pensa, analisa, não haja no impulso, entendeu? Eu por isso digo, eu tô impressionado. Isso abriu a tua cabeça. Sim. Agora Perdão. Não, eu vejo que a espiritualidade está desenvolvendo cada vez mais. Você teve alguma coisa de espiritualidade com você? Algum sinal, alguma presença mística, algum ser que já apareceu para você? Alguma coisa assim? Já aconteceu isso contigo alguma vez? Sim, mas eu tenho dificuldade de falar disso. Não porque tenha medo ou vergonha. Eu não sei exatamente, mas parecia a figura de Jesus. Certo. Então, eu não sei se era Jesus ou não era, se era Por alguém... que você tem dificuldade agora fazendo terapia com o meu convidado? Mas você aqui é meu amigo. Porque me parece até um pouco prepotente da minha parte. Mas sabe assim, por quê? eu conversei com Jesus. Mas sabe por quê? Por quê? Eu já achava isso, hoje eu falo com Jesus quase todos os dias. É muito rápido. Jesus irradia. Jesus é uma frequência onipresente, onipotente. E por ser assim, ele irradia. Então, o que acontece se eu entrar agora no canal Luz da Serra e estiver passando uma live lá? Você conecta? Sim. Ela conecta? Acredito que sim. Qualquer um que tiver internet, o aparelho conecta. Sim. É Jesus, amigo. Então é por isso que Jesus fala com você e te dá esse poder de parecer pessoal, mas ele está irradiando frequência, Jesus. Então quem se conecta fala com ele o tempo inteiro. O que eu noto que hoje eu faço perguntas... Entendeu? Entendi. E a resposta vem mais rápido do que vinha. Claro. Tem a ver com a intimidade que eu tenho tido com Deus. Eu vou te falar que o nome Luz da Serra, o Casa de Luz, é um projeto que Jesus apareceu para mim dentro do casamento do Damásio. Em janeiro, o casal Damásio e a Nath casando. Tava tocando uma música lá, a casa é sua, pode entrar.
Me esvazio de mim. Nessa fase dessa música, eu nem conhecia a música. Virei fã da música. Nesse momento, Jesus veio para mim e falou que eu tinha que fazer um projeto e que esse projeto se chama Casa de Luz. E o Casa de Luz nasceu assim, cara. Então, eu acredito que isso... eu te recomendo. Jesus é um ser que está... Ele é o governador do mundo. Ele é o governador planetário. Ele está aí para nos ajudar. E essa relação íntima, eu acho que é o próximo salto do ser humano. Aí onde você usa as religiões e tal, mas com certo... Tem pessoas que precisam da religião padrão. Cara, mas muitos, inclusive o pessoal do Luz da Serra, que segue esse canal abençoado, são pessoas que entendem que... Cara, hoje de manhã eu fiz uma pesquisa. O que você acha de religião? Religião é um freio, religião travou minha vida, religião... Eu não estou falando que essas pessoas elas estão certas ou estão erradas. Tem um padrão aí que mostra que as religiões estão afetando. Dalai Lama dizia, qual é a melhor religião? Aquela que te faz uma pessoa melhor. Não interessa qual. A partir do momento que ela passa a não te fazer melhor, ela já não serve mais. Excelente essa resposta. Então, qual é a melhor religião? É que nem roupa. Aquela que combina mais com o teu momento, tudo. E eu acredito que a grande cilada do ser humano é ultrapassar as estruturas religiosas, usar as estruturas religiosas para evoluir e chegar aos seres e ao plano maior que deu origem a elas. Porque quem criou a religião? Foi o homem ou foi Deus? Não, foi o homem. A religião foi o homem. Então, se o homem criou a religião, ele está passivo de todos os erros. E aqui não é um desrespeito à religião. Então, esse sentimento que você teve, eu tive por muitos anos, não, Jesus não pode ser. E quantas vezes a gente nega Jesus ou Maria ou Saint Germain, porque não vai falar para mim, fala sim, porque frequências superiores irradiam a todo momento para todo mundo, mas te dão o poder de parecer íntimo só você. Sabe? Faz sentido. Eu sei que eu ouço vozes, cara, o tempo todo. Minha forma de canalizar é com vozes. Tem gente que vê e tem gente que sente. Certo. Eu ouço vozes. Eu também escuto. O tempo todo. Então eu tô fazendo um treinamento e tal, e uma voz me diz, pergunta tal coisa. E quase que eu digo, mas por que eu tenho que perguntar isso agora? Né? Então, tipo assim, e aí eu vou lá e pergunto. Te dou um exemplo. Eu tô conversando lá com uma pessoa e era uma mentoria VIP. E aí a pessoa me disse assim, não, é que minha esposa, não sei o que e tal, tal. Eu peguei 2 pilhas. Quatro pilhas. Eu disse, aqui tá o pai e a mãe dela, e aqui tá ela e você. Uhum. As 4 pilhas. Só que aí eu senti necessidade de mostrar o olhar. Aí eu peguei o olhar e botei, ou seja, a marca da pilha pra frente, como se fosse olhar. De repente, a voz disse, vira o olhar pro lado. Virei pro lado, olhei aquilo e disse assim, tua mulher teve treta com teu pai? Sim, ela foi abandonada quando era pequena. Então, cara, como é que essa coisa acontece? Entendeu? Eu vi esse mesmo pastor que eu te falo, ele fez uma live. Ele disse, senta aqui comigo. Daí ele pegou, escolhe alguém. Aí eu escolhi uma pessoa. Tinha 5.000 pessoas ao vivo. Aí eu escolhi uma pessoa, veio uma senhora toda perturbada. O que foi contigo? Ah, estou muito preocupado com minha filha. Mas também ela começa e não termina as coisas. Começou o curso de modelo, não terminou. Começou o curso de medicina, não terminou. E eu olhando assim, como é que ele sabe? Pautou? Eu escolhi ao Léo. E daí, de repente, ele diz, eu te conheço? Já falei contigo? Não. E como é que eu sei disso? E ela disse, não sei, pastor, mas é bem isso. E ele tinha acertado tudo, cara. Mas, tu tem que falar com a Luciana, tua filha? Como que ele sabe que é Luciana o nome da filha dela? E assim eu vi não um, eu vi 2, 3, 4. Ou seja, Bruno, existe uma espiritualidade que fala com a gente. Tem vários cursos nossos aí para te explicar essas coisas aí, viu, Dani? Amém. Poder extrafísico. Eu vou lançar um logo chamado Poder Paranormal. Estou trabalhando nele. E eu acho que você vai gostar de fazer. Você vai ter que abrir a tua cabeça. É uma mistureba de tudo que eu aprendi ao longo da vida. O nome disso, dessa leitura, o nome técnico, se chama psicometria. Quanto mais você aprende e mais se coloca a serviço e mais trabalha com moral elevada, melhor fica. Porém, a mediunidade ou a característica paranormal, ela pode ser desenvolvida com ou sem moral. Porque é um músculo, independente de você fazer para o bem ou para o mal. Uau. Essa que é a treta. Se existia a ilusão de que a mediunidade só é para a luz. Não, a mediunidade é para a luz e para a sombra. Tipo músculo. Eu posso ficar musculoso para ajudar os outros, fazer o bem, eu posso ficar musculoso para agredir, bater, matar. Faz sentido? Faz todo então, a mediunidade, sentido. Como os espíritas ou os místicos chamam, que é o sexto sentido, ela é desenvolvida. E você pode usar para o bem e para o mal. O que aconteceu? Quando eu era moção, trabalhava na indústria, 23 anos, eu usava a minha mediunidade para idiotice, só para idiotice. E é um caminho muito bobo.
Tem gente que usa a mediunidade para passar os outros para trás, abusar da fé. E graças a Deus a gente vê seres em todo o globo utilizando a mediunidade para ajudar. Ah, mas o Steve Jobs utilizou a mediunidade só para ficar rico. Não é verdade, ele ajudou a humanidade. Graças a ele tem tela touch. Exatamente. Isso é uma facilidade se ele ganha dinheiro ou não. E da onde veio a tela touch? Veio de um mosteiro em São Francisco. Numa meditação ele teve a ideia da tela touch. Ele capturou. Os meus trabalhos, Milionário Espiritual, Dom Milionário, Códigos Espirituais da Riqueza, é tudo em cima disso, cara. A gente tem, Deus tem para nós um caminho para a gente acumular riqueza, gerar fortuna, sendo que a nossa riqueza tem que vir do nosso propósito. E não o contrário. Não, eu vou acumular propósito para depois pensar. A riqueza não pode ser o propósito. Não, a riqueza não pode ser o propósito. Ela é fruto, não é semente. Mas o espiritualista, que a gente pegou no pé aqui, ele abandona totalmente a riqueza. E aí ele não entende que se a riqueza veio do propósito, mas ela tem que ser acumulada em parte para você pavimentar o próximo passo do propósito. Isso. Porque o dinheiro é da liberdade. E com relação à psicometria, ou à mediunidade, ou os nomes que a gente quiser dar, elas, na mão de uma pessoa como você, que está num palco com 40, 100, 5 mil alunos, e na hora certa você ter esta ferramenta, é um superpoder, você é um X-Men. E para mim, o filme X-Men, os desenhos e tudo, eles são inspirados em poderes. Porque a Patrícia fala muito que a gente tinha, eu acho que é Alice Bailey, a gente tem seis sentidos, os 5 padrões e um sexto, que seria a sensibilidade, que é o que nós estamos falando. Mas antigamente, o homem de muito, muito antigamente, eu vou dizer, era pré-período dos faraós, existiam os 22 sentidos. Um sentido é falar com as plantas, esse eu me desenvolvi, se não tinha feito a fitoenergética. Tem um sentido que é falar com os animais, muita gente aparecendo na internet, que tem comunicação com cavalo, comunicação com cachorro, muitos casos. E aí tem outros sentidos de falar com os minerais, 22 sentidos o ser humano poderia ter. E por que foi tirado os nossos sentidos? Isso é Helena Blavatsky, Alice Bailey e tudo mais. Da onde que saiu esse sentido? Por que nós somos limitados do sentido? Por que só pode andar até 100 km por hora na estrada no Brasil? E por que na Alemanha não tem limite de velocidade? Por causa da mentalidade, por causa das leis. Então, quanto menos a gente usa certo, mais a gente é limitado. Então, isso é um freio nosso de tanto que a gente usou errado. E vamos entrar mais no assunto também, espiritualidade. Por que a gente morre? A gente morre porque precisa acabar as atrocidades para a gente arrumar, limpar e vir de novo. No passado, num passado muito longínquo, se vivia 700, 800, 1000 anos. Agora, imagina que, eu não vou falar nome nenhum, pelo amor de Deus, mas imagina que um errante aqui, pecaminoso, ladrão, safado, no mundo, vivesse 800 anos. Olha o tempo que ele ia ter para continuar fazendo coisa ruim, sem que fosse mudado. Imagina que um Saddam Hussein, que eu nem sei onde é que deve estar o espírito dele hoje, pudesse viver 800 anos. Então, também, essas histórias que não são coisas minhas, aí é Joshua Davi Stone e outros mais, se a gente vivesse, então, a morte, ela é fundamental para dar uma deletada, para quem acredita em vida após a morte como eu, né? Para você dar uma deletada, para você repensar sobre outro paradigma, para você fazer uma reciclagem na sua consciência e voltar com uma nova experiência. E é por isso também, vou continuar falando quem deu vontade, é por isso também que algumas pessoas estranhamente morrem. Quantas pessoas viram, foi tirado do nada? Pois é. Existem casos que o próprio plano espiritual decide tirar a pessoa fora para ela não comprometer tanto a encarnação dela, que ela poderia comprometer vidas e vidas. Você vê isso em políticos, você vê isso em músicos, você vê isso em artistas. Você vê aquelas pessoas que são fenômenos, são tiradas. Eu não estou dizendo nomes, mas isso acontece muito. Às vezes a própria pessoa pede em espírito lúcido para que ela morra, para que ela não continue fazendo um tanto de merda. É assustador, né? Não, não é assustador, é realidade. Assustador então, sim que isso então acontece. O processo religioso, ele realmente ele tem um grande problema. Qual é o meu grande problema? Quem não tem nada, eu prefiro que tenha, tá? Sempre. Quem não tem nada, eu prefiro que vá numa religião, não tenha dúvida. Mas qual que é o grande lance dessa religião A? Ela vai fazer de tudo para seguir a cartilha do livro sagrado A. Só que as coisas evoluem. E se você começar a evoluir fora disso, já não serve. Então, todo o trabalho é para validar o que está escrito em A. E não é para desenvolver algo progressivo, crescimento, entendimento. Aí se cria o progressivo político, o progressismo político, que é uma baderna, é a perda dos princípios. Ah, então isso não dá, então volta para A, não para B.
E aí fica essa briga. Então, por isso que eu acho que a grande cilada do ser humano é acreditar no que ele vê antes de se conectar com uma experiência mais sublime para que possa ter a oportunidade de ele próprio discernir, combater, questionar e fazer a fé raciocinada. E por último, o que mudou minha vida? O ano era 2003 e eu tive uma das maiores experiências, 2006, essa é 6 já, uma das maiores experiências com Jesus. Eu estava muito mal, eu estava com muitos dramas na minha vida e eu estava começando a carreira como terapeuta, não tinha 3, 4 anos. Então eu tinha um costume que eu fazia quando eu estava muito mal, eu me deitava na minha própria maca que eu atendia outras pessoas. E no meu entendimento ali era um lugar sagrado. Então eu fazia uma oração, me deitava e pedia para que seres me atendessem, assim como eu atendia as pessoas. E eu peguei no sono. E nesse que eu peguei no sono, eu me vejo numa igreja católica, eu sou católico do batismo, e eu estou na primeira fila da igreja vazia, sabe a igreja fora do horário de missa? E aí vem um ser que vem flutuando, e eu assim, ajoelhado, naquela basezinha que tem na igreja católica, eu ajoelhado, quando eu vejo flutuando é Jesus. E eu, mestre, obrigado por ter vindo, por favor, me ajuda. Era um lance com dívida, com problemas assim, carreira, sabe? Tava muito mal. Aí ele, em silêncio, fez assim. E ele falou mentalmente, não, vou rezar também para o mesmo Deus que você está rezando. Mas na minha cabeça não é uma confusão, eu estou rezando para ti, você veio para rezar para outro Deus e não você? Tá entendendo? E daí ele mentalmente falou assim, não, eu não vim te salvar. O que salva é a aplicação daquilo que eu te ensinei. E ele falou, eu não salvo, o que salva é a minha mensagem. Então aquilo foi uma quebra de paradigma tão louca, porque a história Jesus salva, quando eu falo para os meus amigos... caminho, né? Quando eu falo para os meus amigos que são mais religiosos, eles ficam bravos comigo. Não, Jesus salva sim, o que você viu era o demônio. Então ali mudou muito a minha vida e eu gostaria muito, Dani... Eles te falam que tu viu o demônio, é bucha. Não era Jesus, porque Jesus não ia falar isso. Não, mas é a minha experiência. Não, mas faz sentido, ele é o caminho. Agora, olha só, segura essa. Para terminar aqui, quando a gente escuta o que é o certo, e a gente tem confiança nisso, é aí que eu acho que a gente pode se tornar vendedores inabaláveis. Quando você está conectado e você confia que você está vendendo um projeto dele, quem que te segura? Exatamente. Porque tu sabe que tu está vendendo E é isso que eu quero dizer para você que está nos vendo aqui. Eu consegui me tornar um vendedor daquilo que eu acredito que é um projeto dele, não meu. E todas as vezes que eu começo a debandar para projetos mais meus do que dele, minha vida trava. Por exemplo, Casa de Luz não é um projeto meu, é dele. Eu não queria fazer 7h50 da manhã, não funciona para mim. E aí, à medida que eu cedi e fui fazendo dele, a minha vida mudou. Então, aquilo que às vezes você mais resiste, ele esconde o teu pote de ouro. Excelente Dani, isso, excelente. Certo, Dani? Dani, maravilhoso. se você tivesse a oportunidade de fechar uma Copa do Mundo, sabe aquela cerimônia de Copa do Mundo que vai um artista, Beyoncé, Jennifer Lopez ou mesmo Anitta, e vai fazer um show antes do último jogo da Copa. E aí uns caras falam umas palavras lá e vem um cantor. Mas no final dessa Copa do Mundo não tem Beyoncé, não tem ninguém falando, nem o presidente da FIFA, é o Dani Miller. Ele tem a oportunidade de dar uma mensagem para o mundo. O que você gostaria de falar? Eu diria... Eu me apoiaria naquilo que está lá em Gênesis. Quando ele disse haja luz e a luz se fez. E esse mesmo poder o homem tem, porque ele foi feito em imagem e semelhança. E aí significa nós acreditarmos mais em nós. O que eu faço hoje, eu sou um leão que ajuda as pessoas a acreditar nelas mesmas. Eu sou um leão que desperta leões. Eu tenho feito isso. O Dilamar, um grande amigo meu, era vendedor. Dani, me ajuda a ser gerente? Ajudei. Me ajuda a ser o melhor gerente? Ajudei. E ele se tornou o melhor gerente da loja, depois comprador. Um dia ele disse, quero abrir meu próprio negócio. Mas ele tinha muito medo. Eu disse, fica tranquilo, eu estou contigo. E esse estou contigo eu não fiz nada. Só deu a força que ele precisava. Eu estou precisava. contigo. E saber que tem alguém que eu posso pegar pela mão, por isso a força dos mentores. Por isso a importância das mentorias, de estar junto, fazer parte de um grupo. E aí ele foi. Hoje fazem 2 anos, ele tem dono da Casadi. Eu me lembro desse nome aí. E o Dilamar hoje está crescendo e voando. E assim como o Dilamar, milhares e milhares de pessoas que eu já ajudei a acreditarem nelas mesmas. Acredite em você. Acredite em você, conecte-se com o Pai e procure seu propósito. Quando você tem teu propósito claro e tu trabalha no teu propósito,
faz sentido tu estar aqui. Não é a passeio. Não, eu vim aqui cumprir uma missão. Essa missão é cumprir meu propósito, que está ligado a ele, porque tudo é dele. É. E aí você vai fazendo o teu propósito acontecer. E aí celebra, né? Com aqueles que tu ama, com alegria, com... Tá? E uma coisa importante, Bruno, que tu faz todas as manhãs, agradecer. Talvez a grande mudança que eu tenho nos últimos anos foi agradecer. Eu não era grato, eu reclamava. E o que eu fiz para curar da minha reclamação foi agradecer. Eu agradeço todos os dias em oração, de verdade. Quando eu digo de verdade, é porque eu sinto que eu agradeço. E eu não era assim. Obrigado, Senhor, por isso. Muito legal tu falar isso, porque a gente começa no automático e aos poucos vai virando anímico, vai virando sentimento. Hoje, quando eu apertei o botão para ligar o carro, ele ligou de primeira. E eu me lembrei que meu pai, quando me levava no colégio, com 5, 6, 7 anos, não conseguia ligar. Ele... Aí ele ia com uma manivelinha e fazia... Jogava às vezes gasolina no E ele ficava carburador. triste quando o carro não ligava e tinha que botar num ônibus, eu chegava atrasado. A frustração do meu pai, que me amava de paixão. E para concluir, eu diria o seguinte: honre aqueles que te deram a vida. Pai e mãe. Todo mundo que tem treta com pai e mãe tem treta na vida. Seja financeira, emocional. Cara, total. Então assim, ó, pega uma foto do pai, da mãe e diz: papai, obrigado pela vida. Obrigado, eu honro você. Não significa que você tem que conviver com ele, tem que... Não, mas honre porque ele te deu a coisa mais valiosa, a vida. Mamãe, obrigado pela vida. E quando eu consigo dizer isso para papai e mamãe com muita alegria, a vida flui. Muito obrigado, Dani. Que isso, eu que te agradeço. Valeu, irmão. É uma honra. Tu vai voltar aqui para nós falar, Amém. falar em público, falar, as pessoas morrem de vergonha de falar. Esse é Dani Miller, muito obrigado. Vou deixar todos os dados do Dani. Ele participa também das lives dele, Sales Energy. Sales Energy. Sales a Energy. sua dose diária de muita energia. Aí, ó, muita energia. E ele fala para quem quer vender. Óbvio que todo mundo pode participar, mas o foco é esse. Muito obrigado a Dani, muito obrigado a todos vocês. Quero te pedir uma coisa: compartilha o Luz Podcast com outras pessoas, manda para mais gente que vai gostar desse papo aqui. Dá uma olhada também, o link na descrição, com os episódios anteriores. Cada pessoa top que passou aqui para deixar o melhor dela para vocês. Fechou? Até a próxima. Valeu!